Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Estamos aqui com o professor Johnny Chaves, Paulo Araújo e mais um podcast, nosso segundo episódio do Efetivei Podcast, nosso podcast sobre o mundo dos concursos de professores. Boa noite, professores. Tudo bem? Boa noite, né? Gente. Boa noite. Boa noite aos efetivados, aos futuros efetivados, né? Boa noite. Aí. Você que está aqui no Efetivei Podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui com a gente para aprender um pouco mais sobre o universo de concurso público. Interessante, né, Sara? Que aqui não vai ser aquela aula de conteúdo, né? De conhecimentos pedagógicos, de legislação, mas é aquele momento de terapia para o concurseiro, né? Aquele momento de conversar um pouquinho, da gente falar as angústias, de falar como organiza os estudos, como é que não é. É um momento para a gente dialogar, conversar. É o divã do concurseiro aqui, o Efetivei Podcast. Tudo começou com a história do psiquiatra, né? Na terapia. E hoje ele vai ser o nosso psicólogo aqui, o psicólogo... John, não gosto de... Se você é, não sei, né? Mas coach, não, né? Não. Ah, então tá não bom. Me coloco nessa situação, não. Eu acho que... Ótimo. Ele não é coach, ele vai ser o nosso psicólogo pedagógico hoje. Porque lembrando que o educador, ele é um pouco de tudo, né? É psicólogo, é assistente social, é professor, que é a base. É o que mais, gente? Às vezes é padre, é pastor, é pastora, é mãe de santo, é tudo, gente. Porque... É médico também. É médico, enfermeiro. Essa área, Johnny, o aluno tá com dor de cabeça, o professor não pode medicar, né? Mas finge que medica. Pega um copinho d'água, pinga só água no copo d'água e dá para o aluno e passa de boa, né? E funciona. Mas sabe, Sara, isso é um dos pontos também importantes assim, para a gente pensar, né? Assim, em outros países, a educação ela é considerada uma ciência. Né? Em alguns países da América Latina, a gente pode dizer que a pedagogia, por exemplo, lá, a pedagogia como a gente conhece hoje, né, aqui no Brasil, ela bebe nas fontes dos fundamentos, né, da sociologia, da psicologia, da filosofia, como você bem mencionou aí. Mas em outros países, a gente tem a ciência da educação. De alguma forma, isso também desvaloriza um pouco o nosso trabalho. Né? A gente é tudo, mas não é, com muitas aspas, não é nada. Né? A gente não tem um papel definido. E é importante também a gente se colocar nessa posição, de refletir sobre essa posição. A galera que vai ser efetivada aí. E você, nosso psicólogo de hoje, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresente para o pessoal. Professor Johnny Chaves trabalha com o quê? Fala, Paulo. Espera. Eu acho que tem que esperar. O Johnny não pode se apresentar agora, Sara. Quando o Paulo fala, é uma dica de ouro, Sara. Eu acho que não pode se apresentar agora. Sabe por quê, Sara? Não. Porque a gente tem que falar com os efetivados que estão no chat, uai. Sim. Alô, boa noite pro pessoal aí. Olha só, a Guiomar tá aí com a gente, a Ângela, a Júlia, a Maria Lia, a Laurete. Bem-vindas, meninas. Boa noite para vocês. Mande as suas perguntas aqui no chat para saber do professor Johnny qual a melhor estratégia para estudar para concurso público. Será que o professor Johnny vai trazer aqui para a gente hoje a estratégia de ouro? Será que ele vai trazer para a gente aquela fórmula secreta ou aquela fórmula para ser efetivado? Vamos descobrir isso na nossa conversa, né? Porque a gente vai conversar, vai dialogar. Eu acho que conversando a gente vai entender muita coisa. Então, bem-vindo para você que está aqui no Efetivei Podcast. Agora o Júnior apresenta. E interrompendo a Sara, né, Sara? Desculpa. Mas a gente pode. É tudo junto, misturado aqui. A gente tá conversando, né? Isso aí. O professor já gosta de falar... atropelando de novo, Johnny. O professor gosta de atropelar os outros, não é verdade? Já viu conselho de classe, reunião pedagógica? Um quer falar, o outro quer falar, fala por cima, tá tudo certo. Estamos no nosso habitat. No final a gente se entende. É isso aí. Mas primeiro que eu desejar boa noite a todos aí que estão presentes no chat, que o Paulo mencionou, e outros que vão também assistir isso depois, né, gravado de alguma forma, assistir, ouvir, enfim. Eu quero me apresentar, dizer que eu sou o Johnny, para quem não me conhece, né? Então o pessoal fica me chamando de louco aí, né? Sara e o Paulo tem essa característica de louco aí, sou muito animado. Eu tenho um trabalho, né, com a educação já faz um tempo. A minha trajetória com a educação é uma trajetória um pouco sinuosa, digamos assim, né? Porque
eu sou militar da aeronáutica, né, passei por 3 escolas de formação. Então, só aí já começa a minha rotina de concurso. Né? Eu fui aprendiz de marinheiro, fiz o concurso militar. Aí depois eu fiz um concurso para cabo, que era na área técnica, né, minha formação de nível médio. E depois eu fiz um de sargento. Então, só para me tornar o que eu sou hoje dentro da aeronáutica, eu fiz 3 concursos. Eu fui galgando, pulando etapas. Né? Não que o primeiro concurso não me daria uma estabilidade, né? Não me deu uma estabilidade. Mas é que fui buscando coisas melhores. Em algum momento eu vou tocar nesse ponto. Né? Eu vou falar assim, olha, às vezes você entra num concurso para ter uma garantia financeira, uma estabilidade, e vai buscando outras possibilidades, tá? E aí, enfim, eu sempre gostei de ajudar os colegas no ensino médio. Né? Então, isso é uma das coisas que me marcou bastante, assim, de ajudar meio como monitor mesmo, né? Assim, o aluno, às vezes, tinha aula com o professor, não entendia muito bem, perguntava assim, Johnny, me explica aqui. E aí eu fazia esse jeito engraçado, fazia uma metáfora, brincava, e aí, talvez eu já tenha começado a me descobrir como um educador nesse momento, né? Quando eu ajudava um colega. E isso, mais para frente, eu também vou até assinalar aqui, que também é uma das estratégias. Você ensinar alguém, ou fingir que está ensinando alguém. Então, assim, isso também é uma das formas de estudar. A gente vai falar disso mais para frente. Se eu não me recordar, vocês me lembrem dessa história aí, tá? Porque isso aqui é um ponto importante de técnica de estudo. E aí eu fui... Johnny, Oi. Inclusive, quando nós ensinamos, acaba que a gente aprende mais, né? Muito mais. Quando a gente se prepara para dar uma aula, a gente tem que fechar as lacunas, né, de uma possível pergunta. Será que o aluno vai perguntar isso? Será que eu tô... Ou então até mesmo, não, é isso. Você leu assim, aí o aluno fala, professor, pode explicar de novo? Quando um aluno fala assim, professor, pode explicar de novo? Você tem que se reinventar. Né? Dar uma outra explicação, dar um outro exemplo. E aí eu fui galgando esse meu trajeto, né, pela educação. Eu me formei em pedagogia em 2014 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí comecei toda a minha trajetória acadêmica assim, né, passando para pedagogia. Depois eu fui para o mestrado. E aí, né, aqui fica uma dica. Né, vocês devem falar assim, pô, o Johnny tem uma trajetória bonita, né? Ele passou em vários concursos. Nem sempre. Eu fui reprovado em alguns. Por exemplo, no meu primeiro processo de seleção do mestrado, eu tomei toco, como a gente costuma dizer, aquele sacode ali. De cara na entrevista, eu fui reprovado. E aí, por que eu fui reprovado? Porque eu não estava pronto para aquela situação. Então, depois eu comecei a buscar onde eu estava errando. E isso fica como uma dica para todo concurseiro que quer ser efetivado aí. Às vezes, você não passa num concurso, é porque está faltando um detalhe. Ou não passa numa etapa, que foi o que aconteceu comigo. Eu passei na prova escrita, mas não passei na entrevista. Basicamente, o entrevistador me perguntou assim, como você acha que você vai dar conta de um mestrado sendo militar e viajando tanto? Falei para ele assim, olha só o que eu falei, Paulo. Não, eu terminei a graduação assim. Aí o cara falou, poxa, imagina ele ouvindo, pô, ele tá achando que graduação é a mesma coisa que mestrado. Eu nunca mais respondi isso. Então, é uma outra dica. Né? Então, você precisa... Essa dica é como a dica que eu tinha até separado. É como conhecer a banca. Né? Então, assim, quando você vai conhecer o entrevistador, o que ele quer ouvir, é conhecer a banca. Né? Então, e aí, enfim, eu terminei a graduação. Como eu falei, não fui aprovado no primeiro processo de mestrado. Depois, eu passei para 3 processos de seleção de mestrado ao mesmo tempo, no mesmo ano. Eu sou um gênio? Não sou um gênio. Eu comecei a pegar o macete da aprovação. Estudar a banca, conhecer o processo de seleção, estudar quando abre o edital, estudar antes do edital abrir, né, conhecer as provas anteriores. Isso tudo é uma tarefa que a gente pode reproduzir para a nossa vida de concurseiro na área da educação. Né? São algumas técnicas, algumas observações que você precisa saber. E aí eu terminei meu mestrado, fui orientado pela professora Vera Candô, que é uma referência, né, para a gente no campo da educação, da didática. É chique. É engraçado, né, Sara? Porque assim, o nome da Vera Candô abre portas, né? Ela é uma pesquisadora que é um nome internacional, né, no campo da didática, no campo do multiculturalismo, da interculturalidade. E quando eu mandava um e-mail para os meus futuros entrevistados do mestrado, e eu falava assim, olha, sou aluno da professora Vera. Gente, era incrível. Rapidamente as pessoas respondiam, porque tem essa coisa das relações, né, no ensino superior. E aí eu terminei o mestrado em 2018, e fiquei um tempo fazendo uma especialização de docência no ensino superior, né, e de tutoria de educação à distância, que é uma das especializações que eu tenho. E depois entrei no doutorado. Hoje eu estou um pouco afastado, mas eu estava atuando como um professor universitário, né, do polo do CEDERJ,
que é um consórcio de educação à distância. Então, eu trabalhava com as alunas naquela disciplina que ninguém quer ajudar as alunas, que é na disciplina de TCC, aquela hora de... o Paulo ali já fez a cara assim, ninguém quer. Mas para mim foi muito bom, Paulo, porque assim, eu tenho uma experiência muito marcante de não ter sido bem orientado na graduação, sabe? Eu não tive uma boa orientação. Então, eu falava sempre para as minhas duas orientandas que eu tive no ano passado, eu quero ser para vocês um orientador que eu não tive. Então, eu sempre... Ei, reparou. Eu achava que o Johnny ia cantar Paulo Fernandes agora. Eu quero ser para você. Eu quero ser pra Até você. Minha esposa que tá aqui ouvindo falou, terminou de cantar a música, né? Quando o Júnior falou assim, eu quero ser pra você. Vai, agora a gente tem que fazer uma paródia pedagógica de teorias do currículo. Gostei. Pro aulão amanhã, hein? Você tem menos de 12 horas pra fazer essa Deixa paródia. Comigo que eu tenho uma técnica. Pra essa coisa da teoria do currículo com paródia. Deixa comigo. Gente, eu tenho cada história de aula, assim, que eu... Teve uma aula que eu tava gravando que eu inventei de botar uma senha, né? Era um cadeado. E aí, essa coisa de cadeado, eu falei assim, ó, se vocês descobrirem um cadeado, mas tinha a ver com conteúdo, tá, gente? A resposta tinha a ver com conteúdo. E aí, se vocês colocarem a senha aqui, eu vou abrir um guarda-chuva no meio da aula. Eu abri um guarda-chuva no meio da aula e comecei a cantar. É uma loucura. Mas, enfim, como eu estava dizendo, né, aí eu terminei o mestrado e estava atuando como um professor do ensino superior, tentando ser, né, e buscando a minha melhor versão, né, com as minhas alunas. E foi muito bom, porque, assim, não é fácil e não era um valor remunerado, tá? Eu não trabalhava com um valor remunerado. Isso é um outro desafio, porque essa experiência do CEDERJ é uma experiência que você recebe... Algumas pessoas recebem bolsas, mas você, como tutor, você ganha, na verdade, um enriquecimento do teu currículo, né, enquanto professor universitário. O Paulo sabe muito bem, Sara também, que a nossa trajetória acadêmica é marcada por experiências, né, da pesquisa e da extensão. Então, a gente estava conversando até isso nos bastidores, né, Paulo? Então, você precisa estar sempre... O professor precisa estar sempre estudando. Mas para quem quer uma carreira acadêmica, você precisa estar publicando, você precisa estar orientando, você precisa estar avaliando artigos. Então, tem todo um arcabouço, né? Toda uma lógica acadêmica que você precisa estar inserido, né? E você precisa estar inserido aí para que você possa fazer parte e seguir. Mas, falando bem assim dos concursos, essa trajetória dos concursos, eu já tenho atuado bastante, né, na área da pedagogia, com os alunos que tentam concursos para pedagogia em concursos militares. A minha especialidade assim, é com concursos militares. Só que, nos últimos anos, alguns alunos, algumas alunas que não conseguiam passar para esses concursos, que são só 2 vagas por ano, começaram a me procurar, falar, professor, isso que você está ajudando aqui a gente a estudar está caindo no concurso da prefeitura. Então, eu acho que a gente vai conseguir... E minhas alunas começaram a ser aprovadas, né, nos concursos das prefeituras, com base naquele conteúdo que eu estava ministrando no Mentorizar. Né? Eu não vou tocar esse ponto do Mentorizar, não sei qual é a lógica que vocês preferem que eu siga, se eu continuo falando, querem fazer alguma pergunta. De repente, alguém do chat... Não, pode prosseguir. Inclusive, nós vamos fazer algumas perguntas para você, John, no sentido de poder contribuir com a galera sobre essa questão das estratégias para estudar para concurso. Porque, sim, às vezes, né, o que acontece nesse processo de estudos, né, e um dos fatores que levam, por exemplo, uma pessoa a não passar, não é só o fato de não saber determinado conteúdo. Às vezes, há casos de que a pessoa tem um domínio de conteúdo, sabe, né, o conteúdo, tem uma facilidade para entender aquele conteúdo, mas falta ali uma estratégia, né? Então, nós, no exercício da docência em sala de aula, nós, professores, né, nós temos as nossas estratégias para ministrar uma aula. E para que a estratégia? Para que a gente consiga atender os objetivos que foram propostos para aquele planejamento, né? Então, no mundo dos concursos públicos, né, nesse processo de estudos, se nós não estabelecermos estratégias, a gente vai nadar e morrer na praia. Eu até comentei em lives anteriores, não sei se talvez no podcast passado, de que eu estudei boa parte da minha vida para concurso, eu estudei de forma errada. E aí eu não passava, às vezes não é nem porque não sabia, é porque não estava sabendo otimizar o tempo, né, saber utilizar o material que tinha. Então, tudo isso perpassa por estratégias, né? Então, o nosso objetivo hoje é você
compartilhar com a gente um pouco de algumas estratégias para concurso público. É claro de que eu tenho, a Sara também tem algumas perguntas direcionadas, né? E aí eu acho que os concurseiros que estão aqui vão agradecer demais esse momento. Inclusive, vocês que estão chegando aí no chat, Juscelia, Geisiele, Lívia, a Edna, a galera que está no chat agora, esse é o momento para a gente conversar, para a gente dialogar. Então, você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber da gente, do professor Johnny, sobre como organizar uma estratégia de estudo? Alguma dúvida que você tem em relação a esse tópico de estratégias para estudar? Mande aqui, a gente, na medida do possível, vai buscar responder os seus questionamentos, tá? E aí eu passo para a Sara, né? Que a Sara abrir esse bloco aí de perguntas para o Johnny. Então, gente, antes da gente continuar, parar aqui rapidamente para pedir primeiro o like de vocês aqui no canal. Está começando, tem pouco tempo. É o primeiro podcast sobre o mundo dos concursos de professores. Então aqui a ideia é realmente... O segundo? Ah, não importa, nós somos o melhor. Direcionado pra vocês, gente, pra nosso universo. Não, eu boiei. É o segundo episódio. Tá bom. É o segundo episódio. Não estragar meu Nós barato, somos o primeiro, verdade. O primeiro podcast sobre o mundo dos concursos para professores. Então, a gente tá na linguagem do professor, do concurso para professor. Então, valorize nosso trabalho aqui, que a gente tá pensando em trazer esse conteúdo especialmente para vocês, que é um espaço alternativo para vocês escutarem, né? Porque a ideia do podcast é ouvir. Então, vocês poderão escutar os episódios na hora do almoço. Eu sempre falo isso, mas eu gosto de repetir, né? Na hora do almoço, as férias estão acabando, quem já é contrato, quem trabalha em escola particular, ou quem trabalha em outra profissão também, né? Tem horário de almoço, tem o trajeto de ônibus para o trabalho, a volta para casa, coloca o fonezinho de ouvido. Antes de dormir, tem gente que gosta de assistir algum vídeo, né? Não é muito recomendado, mas tem gente que faz, né? Que vira uma mania. Na hora de fazer almoço, de fazer o almoço em casa, quem não trabalha fora, enfim, tem vários momentos que vocês podem estar escutando. Então tem sido, assim, uma experiência bacana pra gente, né, Paulo? A gente gosta desse momento de conversar, o professor gosta de falar, né, de bater papo, de jogar conversa fora. E aqui é o momento que a gente tá conversando mais de um assunto que é de interesse para vocês. Olha a Laurete aí, ó. Já deixei o like, professora. Vocês são a benção minha vida. Obrigada. Legal. Laurete tá em todas, né? Desde muito tempo já acompanhando a gente. Então deixa o like aqui, ó. Tem 26 likes só até agora. Então tem mais gente aqui ao vivo com a gente. Deixa o like de vocês, que assim o YouTube vai distribuir esse canal para mais pessoas. Se inscreve no canal para poder ver os próximos episódios. Lembrando que semana que vem a gente vai entrevistar o professor Vitor Soares, professor também bastante competente nessa área, aí, um professor muito bom de conhecimentos pedagógicos, e ele trabalha com pedagogia para concurso. Então, assim, é uma pessoa que tem bastante aí o que nos trazer para vocês também, de conhecimento, de dicas para vocês, tá? Então não percam segunda-feira que vem. E lembrando que amanhã, sábado, Quadrix. Eu também já ouvi bastante Quadrix. É a banca. É a banca. Você aí que tá estudando para concurso, que é dessa banca, então, enfim, não precisa ser necessariamente, né, para Alto Paraíso. Você que tá estudando que é para outra banca, esteja com a gente, porque é conhecimentos pedagógicos que a gente vai estar abordando. A gente vai abordar LDB, não é isso? Nem lembro mais. Tem tanto conteúdo, gente. Pegou 3 cada um. DCNs, de educação básica. PNE, planejamento, avaliação. Então tem bastante conteúdo pra gente revisar amanhã. Então, primeiro dever de casa, deixar o like. Segundo, se inscrever. Terceiro dever de casa aí, ó, compartilhar essa live. E o quarto dever de casa é compartilhar essa live que vai ter amanhã lá no meu canal do YouTube, professora Sara Filpo, tá bom? Ó, é Guiomar ou Giomar? Acho que é Guiomar. Já deixei o meu like. Isso aí. Legal, Guiomar, isso aí. E aí, Paulo, você tá com as perguntinhas aí? Mete bala. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta.
Aí, só mais um, porque a gente tá conversando, bora conversar, né? Só mais uma coisa. Quando você fala desse espaço para conversar, esse espaço é bom e nós vamos criar esse espaço, porque na hora da aula, é aula. E aí, quando a gente começa a conversar alguma coisa na hora da aula, o pessoal reclama, né? Ah, bora dar aula. Então, aqui é para conversar. Então, todo mundo sabe, quem está aqui sabe que a gente está aqui para conversar. Né? Então, muito importante. Johnny, isso não quer dizer, né, Paulo, que não estamos aprendendo, né? Que não estamos dividindo um conhecimento. É porque lá a dinâmica não permite que a gente tenha essa abertura, né? Sim, com certeza. Aqui esse momento aqui é para a gente, para vocês aprenderem se organizar para passar. Lá a gente dá o que é para passar. Agora é um momento de organização para você poder passar, porque também isso faz parte do processo, né? Lá é o quê e aqui é o como. Isso, pronto. Gente, aí o Johnny é Johnny, né? Johnny é Johnny. Olha só, a primeira pergunta que nós vamos fazer para você, Johnny, inclusive tem perguntas no chat, daqui a pouco nós vamos para a pergunta da Guiomar. A primeira pergunta é uma pergunta para você pontuar para a galera, por que é necessário um concurseiro ele ter uma estratégia de concurso, né? De estudos para concurso. Por que isso é importante? Porque ter uma estratégia é importante, embora pareça óbvio, mas por quê? A primeira coisa que eu quero deixar para todo mundo, ter uma estratégia, né, de estudo racionaliza tempo, né, facilita no que diz respeito ao tempo. Evita, né, que você tenha desgastes desnecessários, né, de você estudar de maneira inadequada. Eu acho que a primeira coisa são dois pontos importantes, né? Racionalizar tempo, porque a gente tem pouco tempo. A vida é, assim, muito corrida, né? E ter desgastes. Porque muitas das vezes você está estudando um conteúdo que não vai cair na prova, por exemplo, né? Que não tem incidência de prova. Eu costumo dizer que existem 5 passos para ser reprovado. Vai anotando aí, Paulo. 5 passos para ser reprovado. Primeiro, 5 passos. Se você quer ser reprovado, você vai anotar isso aí. Eu espero que não. Eu espero que você preste atenção e não faça isso. 5 passos para ser reprovado. Primeiro, estudar sem método de estudo. Esse é o primeiro ponto. Paulo já tinha tocado sobre método de estudo. Quando você não tem método de estudo, você com certeza vai ser reprovado. E aí, quando diz respeito a método, eu tenho um material que depois a gente vai falar no finalzinho, né, de quais as técnicas. Muitas das vezes as pessoas confundem isso, né, acham que tempo é estudo, e não é. Né? Muitas das vezes você vai estudar. Aí tem histórias assim, fulano estudou 1 mês, 2 meses, passou. E o ciclano estuda 2 anos para o concurso e não passa. Mas aí tem a história de hora líquida de estudo, e aí tem várias técnicas, eu vou comentar algumas aqui. Primeiro ponto, sem método de estudo não há aprovação. Então esse é o primeiro ponto. Várias áreas de foco. O segundo ponto é isso, ter várias áreas de foco. Quando você tem muitas áreas de foco, muitas das vezes eu tenho alguns amigos que falam assim, poxa, Johnny, eu estou querendo fazer o concurso para tal lugar. E também para tal lugar. Mas são focos diferentes. Às vezes é um foco policial e o outro é um foco de supervisão, orientação. Então, você precisa pelo menos ver se convergem. Né? Se esses 2 focos que você está buscando convergem. Isso não quer dizer que estudando para um concurso você não está estudando para o outro. E por isso o convite, né, para a live de amanhã vale para quem não é da banca Quadrix. Porque quando a gente resolve questões da banca VUNESP, da banca Quadrix, da banca Consulplan, da banca Fadecit, da banca FCC, são conteúdos de prova, né? São outras maneiras de ver. Só que você precisa conhecer a banca. Né? Então, isso é um outro ponto. Falei de 2, né, Paulo? Sem métodos de estudo e várias áreas de foco. O terceiro, todo mundo erra nisso. As pessoas acham que precisam pegar o edital do início ao fim, matar o conteúdo. Quando eu digo matar, concluir aquele conteúdo. Poxa, estudei teoria de currículo. Encerrar o conteúdo, fechar o conteúdo. Fechei o conteúdo ali, poxa, concluí currículo, agora vou estudar tendência, agora vou estudar BNCC e não faz revisões. Então, o terceiro ponto é isso. Não fazer revisões te atrapalha demais, porque nós temos uma curva do esquecimento. O Bergens, ele vai falar isso, o Hermann Ebbinghaus, né? Lá em 1880, quando ele nasceu, enfim. É um cara que vai pensar a primeira vez a força da memória, esse conceito da força da memória. Basicamente, ele vai dizer o seguinte, quando você tem revisões, essa curva de esquecimento, ela fica de tal forma que o conhecimento se retém por mais tempo. Então, é necessário que você faça determinadas revisões periódicas. Eu chamo de revisões planejadas lá com os meus alunos
da mentoria, né? A minha mentoria também é com conteúdo, então a gente faz uma estratégia com planos de metas semanais e diários. O que você vai estudar essa semana? De LDB, do artigo 1 ao artigo 5. Então, o aluno lá no Mentorizar, ele já tem todo esse suporte. O que ele vai estudar. Então, ele vai receber o conteúdo, ele vai receber o material, mas ele vai receber um momento assim, ó, agora você vai fazer uma pausa. Agora você vai revisar. É isso. Falei de 3, não é isso? 100 métodos de estudo, ter várias áreas de foco e não fazer revisões. A outra, que é fundamental, é ter planejamento. Então, um dos passos para você... Alguma coisa aconteceu que minha chamada vai terminar em 10 minutos. Será que é isso, gente? Para vocês também? Isso, Sara, verdade. Apareceu para mim aqui. Onde apareceu? Sua chamada termina em 10 minutos. Sara, aproveite e entre naquela outra conta, que aquela outra conta nós temos o recurso que com chamadas prolongadas. Se você quiser ser reprovado, você deixa a chamada, fecha o podcast aqui. Não pode não, hein, gente? Fica aqui no podcast para não ser reprovado. Eu acho que o passo principal para ser reprovado é não assistir esse podcast. É verdade. Se você ficar sem assistir, você vai ser reprovado. E se você for embora, também você vai ser reprovado. Você não vai pegar todas as dicas. Vai perder as dicas. Eu já anotei. Olha só, antes de encerrar isso aqui, eu vou até copiar, porque eu estou copiando esses passos aqui abaixo. E tá? eu mandei o link já no grupo lá, tá? Tá. Mudou o link? Então já vou entrar. Com aquela outra conta, Sara? Isso. Tá. Show, deixa eu entrar aqui também, gente. Eu estava falando dos 5 passos, né? A gente vai continuar falando sobre isso, falta 1. Né? Isso. Vamos lá, 2 minutinhos para a gente só se readequar aqui. Sara, enquanto isso, vamos fazer uma enquete enquanto a gente está mudando de conta. Qual o 5º passo que vocês acham aí que é uma situação que pode fazer com que você seja reprovado? Vamos ver, esse é o mais comum. Enquanto a galera enquanto a gente vai trocando de conta. Qual é o quê? O 5º passo? Isso, qual o 5º passo que faz a galera ser reprovado? Mas você falou 3 até agora. 3? Estou perguntando. Eu falei 100 métodos de estudo, várias áreas de foco, é isso? Não fazer revisão. Isso. E não ter planejamento. Foram 4. Ah, tá. Faltou 4, não ter planejamento. É porque nós é de humanas, a gente não é de exatas. O 5º é utilizar o quê? Não vou falar não, vou falar daqui a pouquinho. Quando a gente voltar na outra conta. Vamos lá para outra conta. Show. Vamos ver se a galera vai colocar o 5º passo aí, vai acertar o 5º passo, hein? Não me corta não, Sara, não me corta não, me joga pro meio da tela. Gente, então, enquanto a Sara arruma a gente na tela, vamos revisar os passos. Primeiro passo para ser reprovado. Então, aqui o movimento é reverso, né? Depois eu vou dar algumas dicas. Primeiro passo para ser reprovado. Primeiro qual é? É estudar sem um método de estudo. É o primeiro passo. Né? Então, sem método não há aprovação. O professor Júnior acabou de falar aqui para a gente, então anote isso aí. Segundo, ter várias áreas de foco. Então, aquela galera que faz concurso para tudo quanto é cargo, né? E não foca numa coisa. Eu já fui essa pessoa e, por isso, era reprovado em todas, né? Todos os concursos. Terceiro, você fechar todo o conteúdo e não fazer revisão, de nada adianta. Se você fizer isso, você está no caminho da reprovação. Isso. O outro agora é não ter planejamento. Se você não planeja, está no caminho da reprovação. E o 5º passo? O pessoal não fala, Johnny. Não, o pessoal já falou no chat. Fala, Sara. Eu acho que o 5º passo é ter resiliência. Isso a gente mostra em várias lives comigo, que sempre dá alguma coisa errada, a gente não desiste. Não, mas a gente está buscando uma razão para ser reprovado, é o contrário. Reprovado. Ah, tá. Então é não ser resiliente. Não ser resiliente, pode ser
Ó, a Lívia está dizendo que é utilizar diversos materiais. Isso, a Lívia chegou perto, hein? A Geisiele, utilizar materiais desatualizados. Exatamente. É Exatamente. Esse é o 5º passo para ser reprovado. Geisiele! Parabéns. Você pode abrir uma tendinha aí. Ó, é exatamente isso, né? De todos os passos que a gente veio traçando aqui, não ter métodos de estudo, eu considero esse, o último, o mais importante, assim, para você ser reprovado. Se você quer ser reprovado, é só usar material desatualizado. Por exemplo, pega um livro que já mudou, né, a edição dele. Pega uma lei que já foi atualizada. A gente tem a LDB com alterações de 2023. A gente teve a inclusão, de toda a questão digital. Então, se você está usando um material desatualizado ou um material em que você não pode confiar, acontece muito isso, tá, Paulo? Eu tenho as minhas alunas e a gente tem um material direcionado. Né, a pessoa recebe o material em PDF para estudar e tem a aula que eu gravo, né, e também tem a resolução das questões. Aí a aluna chega para mim e fala assim, Johnny, eu acabei de olhar aqui que o autor X, né, nessa tabela aqui, está ligado à tendência libertadora. Aí, mas espera aí, como é que você chegou a esse material aí que o autor... Quando a menina me perguntou, eu não vou falar o nome da pessoa, mas a menina falou assim, o autor Frenet está ligado à tendência libertadora. Eu falei assim, você está usando o material do Mentorizar, material que a gente usa, né, prepara para vocês com muito carinho, com muita qualidade? Ela, não, eu peguei esse material na internet. De onde você tirou esse material? Não foi do meu site. Não foi do site da professora Sara. Não foi vendo no espaço pedagógico, não foi no canal do Mentorizar. Então, se você não utiliza fontes confiáveis, você tende a ir no caminho da reprovação. E isso é um caminho sem volta. Sim, Edione, inclusive essa questão de materiais desatualizados, e isso é tão complicado porque se você estuda por um material desatualizado, você vai ter uma base desatualizada. Aí eu recordo, por exemplo, isso foi recente agora, né? De uma pessoa, nós que estamos no universo das redes sociais, tem pessoas que gostam da gente, tem gente que não gosta, né? Tem gente que elogia o trabalho da gente, tem gente que não elogia, e eu não tô nem aí porque o espaço é meu, o objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Quem gostar, beleza, né? Quem não gostar, beleza também. Mas sempre tem uns que não gostam, e além de não gostar, quer armar, né, alguma coisa para mostrar que você está errado. É claro que a gente pode errar, não estou dizendo que a gente não erra, eu erro. Aí teve um caso de uma aula minha de LDB para concursos, legislação, se você não tiver atualizado, você erra mesmo. Eu dei a aula de legislação sobre um tópico que foi atualizado na lei. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, eu recebi um comentário da pessoa falando, né? Mas na LDB não está assim, está dessa forma, né? E aí, a pessoa refutando, a forma que a pessoa escreveu foi aquela forma, assim, querendo desmerecer aquilo que eu disse em aula. Aí eu só respondi, você está com a lei atualizada? Aí eu peguei a lei atualizada, a nova redação e coloquei no comentário, né? Então, até se você estudar com material desatualizado, se você for defender ou argumentar com base nessa sua desatualização, vai passar vergonha. Vai passar. Paulo, você sabe que já aconteceu comigo numa live que eu fiz com você, né? A pessoa veio me questionar sobre uma... Eu lembro que era sobre um autor, que não é muito comum se trabalhar, não lembro agora qual foi o autor no campo... Eu acho que foi do campo da emoção, Valon. Foi isso mesmo. E eu fiz um comentário do nome de uma teoria, não lembro agora o que eu fiz, mas é algo que não é muito comum se trabalhar sobre Maslow, sobre Maslow. Foi sobre eu sei que a pessoa veio me chamar no privado e falou, não, mas eu estou estudando no curso X, Y, Z, e eu vi isso. Eu falei, olha, aqui está a argumentação. Aí ela foi, leu, aí passou um dia. No segundo dia ela respondeu assim, ainda não concordo com sua argumentação. Eu falei, olha, você pode não concordar, mas o autor está aqui, ó. Aí no terceiro dia ela mandou assim, olha, me desculpe, eu fui pesquisar, você tem razão, você estava certo. Eu que me equivoquei. Eu falei, olha, a gente pode errar, como o Paulo disse, né? Sim. Mas a gente está tanto tempo, né, assim, muitos dos professores que dão aula, né, Paulo, Sara, eu, né, o Vitor, o Davi, outros professores já estão nessa batida de concurso, gente. A gente começa a olhar uma questão e já sabe qual a malícia da questão. Então, às vezes, a gente já dá o caminho das pedras para o aluno e o aluno quer inventar a roda, né? Às vezes quer inventar
uma história que não tem, enfim. E é preciso ter humildade disso também, né? Saber que confiar também no trabalho dos professores. A gente está colocando aqui, né, à disposição, se colocando à disposição para fazer um bom trabalho, a gente está à disposição. A gente tem um domínio, né, de alguma coisa, senão a gente não estaria aqui. Né? Aquela coisa da autoridade docente. Eu não teria cara de pau de chegar aqui para falar, vou falar sobre teoria de currículo se eu não conheço, se eu não pelo menos li o livro. Eu até falei sobre isso, né, Paulo, naquela aula que a gente fez sobre Paulo Freire. Eu não teria coragem de dar aula de Paulo Freire se eu não tivesse lido os livros, né, para pelo menos argumentar e falar dele. Esse embasamento teórico. Mas, sim. Fala. Não, pode prosseguir. Tem uma coisa que hoje eu conversando com a minha namorada, ela falou assim, mas as pessoas às vezes não sabem o que é, acham que é só ficar estudando por muito tempo. Tem uma diferenciação que eu gostaria de fazer. A diferença entre tempo, estratégia e técnica. Vamos lá. Tempo de estudo. Calma, diferença entre tempo, estratégia e técnica. Beleza. Tá? Estratégia e técnica parece muito a mesma coisa, tá? Tempo de estudo não é o tempo que você fica sentado na cadeira. Pasme você, concurseiro e concurseira. Se você está sentado na cadeira, estudando por 8 horas, isso não é tempo de estudo, isso é tempo sentado na cadeira, tá? Tempo sentado na cadeira não é tempo líquido de estudo. Porque muitas das vezes você está sentado aqui, mas o seu celular toca no smartphone, e aí você... Ih, que TikTok! E aqui, o iPhone toca, né? Aí a Siri, a Rebelde, show do Rebelde, não sei o quê. E aí, quando ferrou, gente. Ferrou. Você não está 8 horas estudando. Né? E outra coisa, às vezes você está 8 horas estudando ali e de fato focado, mas você não está retendo esse conteúdo por 8 horas. Essa qualidade do tempo, nem na mais plena capacidade de uma pessoa avaliar, vai ter como ser mensurada. Só você vai poder dizer se de fato você está estudando. E aí vem a estratégia. É aí que entra a estratégia. Né? A estratégia ela entra nesse sentido. Por exemplo, uma das técnicas que vão te aliar, te ajudar e vão estar aliadas a essa coisa da estratégia é a técnica Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica Pomodoro. É a função de fazer ciclos. Então, eu estudo dessa forma. E aí já venho falando um pouco da minha experiência. Eu não consigo ficar mais de 1 hora estudando. Isso sou eu. Eu. Nós que somos muito agitados, eu faço assim, a cada 30 minutos eu levanto e bebo uma água. Eu levanto e vou ao banheiro. Até gravando aula, né, as minhas aulas os meus alunos já sabem, os meus vídeos não são com mais de 30 minutos. Só em live que é quando eu me estico um pouco mais. Mas em aulas gravadas, 30 minutos eu interrompo, vou ao banheiro, bebo uma água, levanto, dou uma espreguiçada. Para mim funciona assim, se eu fechei o olho e dei uma espreguiçada, já recuperei. Agora, tem gente que não, acha que tem que ficar estudando toda hora. Isso é uma das técnicas, né? Essa coisa da técnica Pomodoro. Porque você vai fazer ciclo, cada 30 minutos você vai fazer 5 minutos de descanso. Agora, olha só, não é 5 minutos estudando e 30 minutos descansando, não. Tem gente que acha que técnica Pomodoro é isso. Estuda 5 minutos, 30 minutos no celular. Aí divide esses 30 minutos em Instagram, TikTok e sei lá mais o quê. Até porque, né, Johnny, quando você vai descansar... Às vezes, a maioria do pessoal estuda vendo videoaula, né? Isso aí, segundo minhas pesquisas, pelo menos o pessoal que me segue no Instagram e me acompanha no YouTube. A maioria, assim, disparado, é videoaula. A minoria que fica em PDF, livro e tal, então e material físico, então eles ficam o tempo todo diferente de telas. E aí isso já cansa nosso psicológico. Eu tô fazendo assim pra mostrar minhas unhas novas, tá? Então já fica cansando a vista e a mente. Ou mostrando o copo dele chique. Sou professora, me respeite, minha profissão. E aí, quando eles vão descansar, vai descansar mexendo no celular. Então você não descansa direito, né? Não é isso? Porque você tá cansando, só que com uma atividade de distração, de entretenimento, né? Tá, o objetivo de direcionamento é diferente, mas cansa do mesmo jeito. Sim. Essa ideia de estudar em pequenos blocos, eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas da mentoria, que é como se você desse uma própria recompensa. Começa com pequenos blocos. Eu não consigo estudar 1 hora direto, estuda 15 minutos, bebe uma água. Depois estuda meia hora e bebe uma água. Quando você começar a perceber, você vai estar conseguindo ficar mais tempo. Porque tem gente que não... Gente, vamos ser realistas. Hoje nós temos muitos estímulos. Inclusive é difícil você ficar até nessa live aqui no podcast. É difícil, gente. Você está aqui, daqui a pouco tem uma coisa te chamando, tem outra coisa.
Você não consegue. Então, se você... isso te ajuda também a se preparar para o dia da prova. Porque no dia da prova você vai ficar 2, 3, 4 horas fazendo uma prova. E se você não tem esse costume de se condicionar a isso, né, você não vai conseguir. E aí você vai criando recompensa. Né? Ó, se eu conseguir estudar 3 horas hoje, e depois eu vou ver um filme. Né? Se eu conseguir estudar 2 horas hoje, depois eu vou comer um chocolate. Sei lá, cria a tua recompensa. Inclusive, isso ajuda, que você citou na hora da prova, isso é um indicativo também para fazer na hora da prova também, né? Tem aquele candidato que, quando vai fazer a prova, só sai da sala depois que responder. É importante aquele tempinho de ir ao banheiro, mesmo que não quer ir, vá ao banheiro, toma água, lava o rosto, refresca a cabeça e volta para a sala de prova de novo, né? O seu nível de atenção diminui. Como é que é? O seu nível de atenção, ele vai diminuindo gradualmente com o tempo. Sim. Você está muito focado. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: não quer ir ao banheiro, não quer lavar o rosto, entre a prova de conhecimentos específicos e a prova de português é a hora de ir ao banheiro. Lava o rosto. Aí vai para a redação, vai ao banheiro, lava o rosto. Porque pelo menos você cria pelo menos um momento de pausa. Poxa, agora eu vou para a redação. Normalmente concurso da educação tem redação. Então, agora eu vou para a redação. Ou então fez o rascunho da redação, gastou muita energia, é hora de lavar o rosto. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou perder 5 minutos. Você não está perdendo. Você está ganhando. Está ganhando. Né? Você está ganhando. Você lavou o rosto, voltou energizado, voltou ali, recuperou. E isso é uma boa dica. A gente está falando essa coisa de blocos, né, de forma de estudar. Aí eu falei das técnicas, né, que tem a diferença entre usar uma boa estratégia e técnica. Muita gente não conhece todas as técnicas. E aí eu quero fazer um convite. Todo mundo depois pode acessar lá no meu site, né, www.mentorizar.com.br. Tem um e-book, todo mundo está aqui, vai conseguir baixar lá. Eu botei ele para ficar gratuitamente. Um e-book com várias técnicas de estudo, inclusive como você montar o seu cronograma de estudo, que é o que eu faço com os meus alunos da mentoria. Manda o link aí pra gente, para colocar aqui no chat. Sim. Então, assim, é uma forma de você conseguir também, né, estudar usando a técnica correta. E você precisa se conhecer também. Tem gente, por exemplo, minha namorada, ela só estuda ouvindo música, eu não consigo. Eu não consigo. Eu também faço isso. A Sara já falou, já confidenciou isso várias vezes, que consegue. Gente, se eu colocar... Para vocês terem uma ideia, a Isabela, às vezes está estudando aqui em casa. Ela está ouvindo música no fone de ouvido. Eu não consigo estudar. Eu peço para ela ir para a sala, eu peço para ela baixar o som. O barulho no som dela, no ouvido dela, me incomoda. Uhum. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre... Você consegue fazer isso, estudar ouvindo uma música? Cara, eu não consigo. Na verdade, eu sou igual o John, assim, sou acelerado. Já falei, se eu for num psicólogo, num psiquiatra, eu vou achar alguma coisa, porque eu não vou. Porque é o tempo todo, assim, eu não consigo ficar... Igual, eu tô produzindo material pra gravar uma aula, então a gente estuda, a gente tem processo de estudo, né? Igual o professor Johnny falou aí, faz ciclos, né? Eu já falei isso no primeiro episódio do podcast, né? Eu não consigo me prender a algo fechado, a um método, uma forma única de estudar. Não consigo, eu sou dinâmica. Então, quando estou estudando, eu fico uns minutos. Isso quando tá todo mundo dormindo, né? Que é final da noite, madrugada, porque aqui é barulho o tempo todo. Casa com criança não tem silêncio, gente. Então, aí quando tá o silêncio de manhã cedo, quando eu acordo agora nas férias, né? Tá os dois dormindo, acordo 6 horas da manhã. Aí eu consigo ficar um pouco no vazio, assim, no barulho do ventilador, só o ruído. Aí chega uma hora que eu enjoo, tem que botar, como dar um cansaço, um sono, aí eu levanto e tal, aí eu tenho que trocar, aí eu boto uma música. A música me deixa acordada. Eu varo noites, assim, quando eu estudo de madrugada, faço coisas de madrugada, que é um momento que eu tenho silêncio na minha casa, não é algo que eu faço toda semana. Por exemplo, tem um tempo já que eu não fico até de madrugada. São acordos que eu faço comigo mesma, que às vezes eu preciso entrar em hiperfoco para poder fazer alguma coisa. Aí, eu só consigo ficar acordada até tarde da noite com música no meu ouvido. Se eu tirar a música do fone, me dá sono. Aí eu paro. Então, só consigo ficar... E eu perco o sono de verdade. Gosto muito de louvor, né? De hino. Aí eu vou embora. Se eu tirar o fone, o cansaço bate, o sono bate, eu vou dormir. Então, assim, mas não é a noite toda também. Eu paro, aí eu levanto, aí eu tiro a música, boto um instrumental, boto música cantada, boto inglês, boto português e vai embora, gente. Gente, a Sara falou que ela ouve um tipo de música. A minha namorada, ela fala que ela acha muito engraçado. Isso tem um detalhe. Eu não consigo estudar, presta atenção, eu não consigo estudar com música.
Mas se eu estiver fazendo algo laboral, vamos supor que eu tenha que revisar a nossa aula de amanhã. Aí eu coloco música clássica. Ela fala, cara, quem é que estuda com Beethoven? Só você. Já voltei, é bom. Gente, para mim, é uma sensação muito... Eu aprendi isso, Sara, na pandemia. Na pandemia, eu exercitei isso. Eu não fazia isso até a pandemia. Na pandemia, eu colocava Beethoven aqui, colocava Chopin e ficava aqui ouvindo. Gente, dá uma sensação de, tipo, quer produzir. Daqui a pouco você... Para quem é agitado, dá uma ideia de ficar tocando, regendo a orquestra, e aí vai embora. Eu vou fazer uma coisa aqui ao vivo, mas pode continuar continuando. Pode continuar conversando. Vou sair. Pode continuar continuando. O Paulo vai tocar a orquestra aqui. E quem tá aprontando, gente? O que vocês acham que o Paulo vai aprontar? Bota aí no chat aí. Vai aprontar alguma coisa. O que o Paulo vai trazer, gente, pra nós? Falando nisso, Johnny, tem umas mensagens aqui no chat. O Jefferson mandou mensagem aqui, ó. Boa noite a todos, muito boas essas dicas. Estou estudando para a prova do bombeiro e realmente eu estava me perdendo, pois eu estava perdendo o foco em aulas diferentes. Muito bom, Johnny. Um grande abraço, irmão. Obrigado. Aí a Ângela também falou aqui. Também faço assim, professor. Não consigo ficar muito tempo sentada. Marinalda falou que as mensagens do WhatsApp atrapalham muito. Sim. É verdade. Por isso que uma das dicas, né, o Johnny, é botar o celular no silencioso, desligar, colocar em outro lugar. Eu coloco no modo avião. E outra coisa, gente, uma dica que eu vou dar de ouro. Para mim, funciona muito na minha vida de estudante. Toda vez que você for estudar, ninguém vai morrer. Gente, se morrer, vão ligar para você. Pode ter certeza disso. Pega o seu celular e coloque em outro ambiente. Não coloque do lado no modo avião. Coloque em outro ambiente. Nessas horas que a gente vai ver quem é viciado em celular. E isso foi uma coisa que eu fui me condicionando. Eu fazia assim, colocava o celular do lado da minha impressora, que é um pouco distante do meu computador, e colocava no modo avião. Mas às vezes eu colocava o WhatsApp Web. Isso é outro vício também. Não coloque o WhatsApp Web, senão não adianta estar com o celular longe. Vai estar conectado da mesma forma. Pegue seu celular e coloque na cozinha. Por quê? A cada 30 minutos você vai ter aquele momento de ir lá, não é isso? Ou a cada 1 hora, seja lá quando você vai criar a tua recompensa. O Paulo vai colocar a vitrola. Não deu certo. Ah lá, ele apresentou o disco de vinil. Olha, gente. Só, gente. Tá saindo nada. Mozart. Não tá, a gente não tá ouvindo muito bem. Tá ligado, tá saindo nada. Tá não? Bota na frente do Você microfone. sabe, Paulo, que as pessoas dizem que o som do disco de vinil é de melhor qualidade que tem, né? E agora? Fala aí, Sara. Agora sim. É bom mesmo, é bom estudar assim. Olha aí. Paulo Cultura. Gente, que bacana! Você tem um negócio desse. Eu acho que você postou, né, Paulo? Mundo de cultura digital tem isso daí, filho. É uma relíquia. Vai valer milhões. Vai sim. E hoje em dia que as pessoas com um pacote de streaming, né, de Spotify, Deezer, essa forma de poder acessar as músicas, é muito difícil a pessoa ter essas coleções assim. E a melhor qualidade de som é isso aí, Paulo. Parabéns. Isso aí. Gente, chique. Essa dica de colocar o celular longe de você é uma dica boa, tá? Faz com que você se concentre mais. Participe ali ativamente daquele conteúdo. Uma outra coisa também é um local adequado de estudo. Tem gente que gosta de estudar tudo bagunçado. Olha ali, os grandes temas da música. Ó. Esse menino, vocês dois, né, são demais. Demais da conta. O Efeito V Podcast é cultura, Sara. É cultura. Tá vendo, gente? Como dia eu toco violão aqui também, né? Como que vocês iam descobrir isso se a gente estivesse dando a aula agora falando sobre Piaget, Vygotsky e Valon? Eu acho que esse é um momento legal, porque eu acho que o pessoal passa a conhecer um pouquinho da gente, né? A gente também é gente, né? Próxima aula eu vou trazer um violão. Gente, daqui a pouquinho eu vou pro bar, entendeu? Encontrar os amigos. Mas voltando aí à parte séria da live, nós já aprendemos os 5 passos e as diferenças: técnica, tempo e estratégia. Pode continuar. Quem quiser conhecer outro tipo de técnica, eu tenho outras técnicas lá. Vou dizer algumas. Eu já falei da técnica Pomodoro, né, que é essa de fazer ciclos. Existe a técnica do grifamento.
Usar canetas coloridas para grifar. Quase todo mundo já fez isso, né? Eu gosto de fazer isso. Tem gente que até gasta muitas canetas, mas não é marcar tudo também não, gente. Tá? Você definir o que é importante, o que não é uma tarefa difícil. Né? Então, assim, não é para qualquer um, não. Porque o que é importante? Você precisa saber. Né? É uma palavrinha, né? Uma frase dentro daquele texto que vai te fazer menção àquele autor. Então, essa é uma técnica também. Por isso outra que é importante, desculpe te cortar aí, Johnny. Por isso que é importante o pessoal acompanhar algum professor, né? Porque acompanhar algum professor, não. Nossa! Porque a gente já tem esse olhar do que é importante, né? A gente já fez esse filtro para o aluno, porque tem que ter uma filtragem. Então, estudar sozinho, sem um direcionamento, sem um mentor, por exemplo, sem um professor, mesmo seja no YouTube, né, gratuitamente acompanhando a gente, faz toda a diferença. Faz. Ô Sara, eu costumo dizer que a galera gosta muito da minha aula quando eu trago a outra técnica, a técnica do mnemônico. Né? Quando eu trago porque essa talvez seja uma técnica que grandes professores experientes criam assim, frases para você memorizar fórmulas, conceitos, listas. Né? Em concursos muito disputados, gente, você precisa ter uma técnica. Concursos na área por exemplo, na área policial, existem várias técnicas. Né? E eu faço várias técnicas assim, ó, 4, 3, 8, são etapas, modalidades. Né? Então, e aí, quem for assistir a aula comigo vai depois perceber como é que eu faço isso. Então, assim, a gente não consegue falar de tudo aqui. Mas essa técnica do mnemônico é muito boa. É você criar uma frasezinha. Gente, eu uso umas frases que são brincadeiras, tipo assim, matou, policial, caiu, não sei o quê. A pessoa, na hora da prova, ela não esquece disso. É incrível como as pessoas, na hora da prova, depois da prova, falam assim, Johnny, você falou aquela frase que ajudava a decorar o conceito. Na hora da prova, não é que eu lembrei? Eu acho que todo mundo já vivenciou isso. Uma musiquinha, né, de um professor que é extrovertido, uma frase mnemônica ali, uma técnica mnemônica que ele usa para você, né, decorar um conteúdo, uma situação, e isso serve para você memorizar, né, aquela informação. Essa é uma terceira técnica. Uma outra técnica que não é muito comum, ela foi criada em 1946 pelo psicólogo educacional Francis Robinson. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica SQ3R. É a tradução, né, em inglês, ali, do inglês, né, de survey, de pesquisa, o Q de question, e o R é uma série de coisas. Ler, recitar e fazer flashcards. Né? Mas, quem quiser entender melhor como funciona essa técnica, pode baixar lá no e-book, você vai entender. Basicamente, ele faz o seguinte, você primeiro faz um sobrevoo sobre o conteúdo, sobre a matéria, e aí eu sugiro passar esses olhos no índice, no sumário do livro, no sumário daquela apostila. Depois você vai pensando numa questão, você pega o título e tenta descobrir o que está sendo falado ali e vai tentando responder. Para quem... Oi. Você mandou o link do... Mandei aí no privado. Quer que eu mande de novo? Não. Vou achar. Não recebi, não. Um dos dois WhatsApp. Você quer no WhatsApp? Pera aí, eu mando sim. Mandei aqui no chat nosso. Não, pode continuar. Toca o bonde aí. Tá. Quem puder baixar esse material, é muito bom, gente. Esse material foi um trabalho que eu fiz assim, para resumir todas essas técnicas. E tem uma outra técnica, que também tem uma siglazinha assim, que é OK4R. Parece muito difícil, mas assim, talvez você se identifique com alguma dessas técnicas. Né? Essa outra técnica tem a ideia de você construir uma visão geral, depois uma ideia principal, ler e formalizar. Basicamente isso. E aí vale a pena você estudar um pouquinho. Esse já é de um outro autor, né? Um estudioso chamado Walter Pauk. Ele vai produzir esse método. Então, vale muito a pena dar uma olhada. Quer ver uma outra técnica que dá muito certo? E que, para mim, funcionou bastante? A autoexplicação. É uma outra técnica. Você explicar para você mesmo. O próprio estudo da psicologia vai dizer que quando você se autoexplica, é extremamente útil, né, durante toda a fase do aprendizado. Então, você pode utilizar essa técnica de dar aula a si próprio, imaginando que existem alunos. Por exemplo, eu quero falar sobre as pedagogias lá, sobre as tendências. Você sabia que as tendências... Aí você fala assim para a parede, imaginando. As tendências que são acríticas. Então, você tem a tradicional, a renovada, a diretiva, a não diretiva e a tecnicista. E aí você vai falando. Imagina que você está falando para alguém. Você está decorando. Você está ali fazendo uma apropriação
na tua fase de estudo. Isso é uma outra técnica. Uma técnica que provavelmente você conheça e deve utilizar muito é a técnica do flashcards. Fazer aquela revisão, né, para um cartão de memória, né, que você vai anotando ali, um card rápido, né, por isso flashcards. Essa técnica é excelente para trabalhar mais o processo de cognição, né, ou seja, da aprendizagem. Né? Então, você vai buscando, né, esses flashcards. Isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Essa repetição espaçada com flashcards. Tem gente que só estuda assim. Eu conheço um rapaz que passou para o concurso de oficial pedagogo do Exército, que é um concurso extremamente disputado, e ele só estudava com flashcards. Só estudava com flashcards, tá? Uma outra técnica, e é aí que a gente entra, né? Não só aqui, mas em outros, né, que a gente vem trabalhando. Mas eu acho que qual é a vantagem de você procurar um mentor, um curso preparatório, seja o que for, o apoio de um especialista? A técnica do mapa mental. No Mentorizar, a gente tem muitos mapas mentais da LDB, né, das diretrizes, né, dos conteúdos, das técnicas de ensino. Eu trabalho muito com os mapas mentais, inclusive no meu Instagram, que também é Mentorizar. Vou mandar aqui para a Sara colocar aí. Tem muitos mapas mentais para vocês terem acesso. Na descrição do vídeo. Tá na descrição. Tá, muito todos os bem. seus links. YouTube, Instagram, grupo de WhatsApp. Show, perfeito. E lá você pode pegar, né, assim, os mapas mentais. Eu estou sempre postando os mapas mentais que ajudam a gente a lembrar do conteúdo. Então, o mapa mental acho que é uma excelente ferramenta para revisão das matérias de qualquer área. Quando você faz o mapa mental e você está no período da revisão, e é muito bom você construir seus mapas mentais. Mas se você conseguir, né, olhar o mapa mental que o professor produziu e conseguir criar uma aprendizagem significativa, né, que o David Alsbaugh vai falar sobre isso, né, a aprendizagem significativa, você com certeza vai lembrar na hora da prova. Essa técnica do mapa mental, ela foi criada na década de 60, né, por Tony Buzan. Esse autor, ele foi o primeiro a pensar sobre isso aí. Ele era um consultor inglês, e era justamente isso. Resumir todos os símbolos, cores, setas, né, frases de efeito. Você pode colocar uma frase de efeito. Gente, tem muitas pessoas que estudam só com um mapa mental. Lembrando, Johnny, que é importante que o aluno faça o próprio mapa mental. Estou aqui no fundo da minha cadeira, deu uma preguiça aqui nas minhas costas, na minha lombar. É importante que ele faça o próprio mapa mental. E igual você falou, o mapa mental que o professor fez. Mas ali não é o contato com o mapa mental sem ter uma aula, sem ter a questão da abrangência do conteúdo, né? Porque muitos fazem isso, compra mapa mental de outras pessoas que fazem. Eu não tenho nada contra com quem vende, quem compra, mas é uma coisa que eu, professora Sara Filpo, eu não indico você comprar de uma pessoa sem ter o acesso ao conteúdo original, porque às vezes o mapa mental, por ele ser assim, né, cria mais significado quando você está construindo conhecimento junto ali com a aula e faz o mapa mental, porque você já vai ter acesso aos conceitos, e aí aquele mapa mental vai criar significado para você. É diferente do que quando a pessoa somente compra um pronto e aí não estudou, por exemplo, nunca pegou a LDB para estudar e só vai estudar pelo mapa mental. Aí chega lá, só vê lá os pontos que a pessoa que fez o mapa mental pontuou como importante, mas ela não se aprofundou. Ou, por exemplo, tendências pedagógicas, né? Igual você falou aí do exemplo, né? Então, por exemplo, tá lá, tendências pedagógicas tradicional. O papel do professor, do aluno, por exemplo. Professor, detentor do conhecimento, da verdade absoluta, né? É o centro do processo. Aliás, vou descartar essa parte aí para poder fazer a comparação direito. Mas, o professor é mais distrocêntrico, ele é o centro do processo. O aluno, é porque eu vou fazer a comparação com a outra tendência. E o aluno ali é passivo e só deposita o conhecimento, aí pega o mapa mental. Não, o aluno. O professor transmite e o aluno só absorve. Aí pega o mapa mental de tecnicista. Professor e aluno é a mesma coisa. Então, como é que ele vai entender que é diferente? Se ele só pega um conteúdo, um mapa mental pronto de alguém que fez, se não teve acesso ao conteúdo, né? Eu acho importante pontuar isso aqui, porque, gente, é muita gente que faz isso. Muita gente. Sara, tem um outro detalhe muito importante. Tem pessoas que são mais visuais. Eu sou uma pessoa que consegue, assim, eu estudo muito com mapa mental. Eu automaticamente construo um mapa mental. Todas as minhas aulas são com caixinha, com seta, com links.
Se eu fosse um daqueles professores que estaria dando aula com quadro, é aquele Brainstorm. Brainstorm. Eu costumo começar minha aula assim. Toda minha aula eu começo assim, na aula presencial, né, nas aulas que eu ministro. Eu sempre começo com brainstorm. Inclusive, no doutorado, eu dou aula com brainstorm. Então, assim, eu sempre trago uns insights. E você precisa saber isso também. Se você é uma pessoa muito visual, né, entender qual é a forma que você estuda. Se você for uma pessoa visual... Outra coisa, se você é uma pessoa de conseguir fazer uma autoexplicação, você pode gravar a sua aula e depois ouvir sua própria voz. Isso é uma coisa que a Marinaldo já aqui. fez isso. A Marinaldo... O que o pessoal está comentando aí, pô? Então, a Marinalda, ela colocou no chat e apagou, né? Inclusive, eu voltaria nessa questão. Ela grava ela em áudio, né? E é uma coisa que eu também faço. Por exemplo, quando eu vou dar palestra em algum local, né, um público presencialmente, porque é diferente a gente presencial e online, né? Então, vez ou outra, eu vou em alguns espaços presenciais. Quando eu vou dar uma palestra, eu treino antes, eu gravo, né? Eu me escuto para saber o que é que eu estou passando para as pessoas, né? Isso é legal porque é aprendizagem também. Para concurso público, né, você fazer essa autoexplicação, você ouvir o que você disse, e aí você vai avaliar você mesmo para saber se você entendeu ou não, é legal também. Sim. Ô Paulo, você sabe que quando eu comecei a pegar o gosto pela educação, lá no ensino médio, como eu disse, eu aprendia muito mais explicando aos meus amigos. Eu não precisava estudar para a prova. Porque quando eu explicava para os meus amigos, os meus colegas ali, eu explicava de um jeito diferente da professora, de um jeito mais objetivo, de um jeito mais direto, fazendo metáforas, exemplos. E aí, quando chegava na hora da prova, eu falava, poxa, eu expliquei isso aqui tanto para o garoto ali, para o colega meu, eu respondia a questão. Então, isso é importante, né? Você encontrar a sua forma de estudar. Eu lembro que na minha defesa do mestrado eu gravei vários vídeos, vários áudios, sozinho aqui na minha casa gravando, falando. E aí errava, gaguejava, voltava. Errava, voltava. Eu escrevi slide por slide o que eu ia falar, porque eu tinha um tempo e tinha muita coisa para falar, muitos dados. Então, isso é importante, né? Ajuda você a se guiar aí. O que o pessoal está falando aí no bate-papo? Sim, alguma dúvida? Uma pessoa perguntou aqui, quer ver? Olha, a Alcicleia falou que para marcar as partes importantes, né, ela faz isso. Alcileia? Leia. E Alcicleia. A Alcileia falou. A Lívia falou que utiliza também paródias, que gosta de paródias, né, também interessante. E ela falou assim, a Alcileia, que já criou músicas para ensinar os nomes das medidas de comprimento. Outro dia encontrou uma aluna de 4 anos atrás e ela me chamou e cantou uma música e disse, olha, nunca esqueci, né? E realmente não esquece, né? Não esquece, gente, é incrível. E teve outra pessoa que perguntou, mas eu acho que a mensagem foi apagada, não sei se foi da Júlia, mas eu cheguei a ler a mensagem, que alguém perguntou se é melhor estudar o PDF ou videoaula. E aí, como estratégia, Johnny, o que você orienta em relação a isso? Vamos ver a Então, essa é uma pergunta muito complicada de responder, porque, como eu disse, cada um vai encontrar a sua forma de estudo. Tem gente que estuda só com PDF, e não é do sonoro, é do visual. Lembra o que eu falei? Você precisa entender qual é a forma que você percebe. Tem gente... Eu, por exemplo, eu estudo muito no fazendo, mas se eu estiver ouvindo uma aula, né, e aí tem aquela coisa da combinação, né? Você está vendo o professor falar, você querendo ou não, você está vendo o professor, a sua imagem está sendo representada mentalmente. A Sara, por exemplo, está fazendo um esquema, ela está marcando ali o esquema da BNCC. Então, você vai gravar isso. Gente, eu tinha uma memória que parecia fotográfica. Eu lembrava o que a professora tinha colocado no quadro no dia que ela explicou aquilo. Eu falava isso para os amigos. Como tu lembra disso, cara? Não sei, cara, eu lembro. É porque ficava evidente na minha cabeça, assim, o professor fazendo esse exemplo, dando aquele detalhe. Então, assim, você vai ter que identificar. Agora, eu acho que quanto maior você tem a combinação de estratégias, é melhor. Se você tem um material atualizado, confiável, feito por especialistas, um PDF interessante, e que você pode consolidar. Porque muitas das vezes o professor, para não fazer uma aula muito extensa, ele faz uma aula mais sucinta. Ele vai no ponto nevrálgico, no ponto X da questão, numa videoaula. Ele não vai abordar tudo que está no PDF. E aí ele fala, vocês podem consultar melhor o PDF, o resumo do livro que está aqui. Eu faço muito isso. Eu uso a estratégia do PDF com os alunos para eles se aprofundarem ou estudarem antes da aula. Né? Agora, um ponto, Paulo, que eu acho que vale a pena todo concurseiro, eu nunca vi um concurseiro... Sala de aula invertida. É esse esquema. Eu nunca vi um concurseiro ser aprovado sem fazer essa estratégia.
Vocês sabem qual é essa estratégia? Resolver questões. Resolver questões. Não, eu ainda não vi um concurseiro passar sem resolver questões. Eu ainda não vi. É fundamental, gente. É fundamental que você faça questões. E aí, Johnny, você está falando só de fazer nos bancos de concursos ou outros bancos de questões? Não necessariamente. Você pode, inclusive, formular questões. Então, essa é uma estratégia que eu faço com meus mentorados. A gente tem um banco de dados, a gente está estudando currículo. Eles fazem as suas questões no banco de dados lá, mas eles constroem questões. Paulo, você não imagina a qualidade das questões deles. Eles fazem questões muito difíceis, óbvio que também fazem questões fáceis. Mas imagina só, o cara está pensando sobre o conteúdo. Ele está fazendo uma questão. Você acha que na hora da prova ele não vai lembrar daquele conteúdo? Ele vai, ele criou uma conexão com aquele conteúdo. Então ele fez uma relação. E é por isso que todos os meus mentorados, assim, até hoje, todo mundo que está passando pela mentoria está sendo aprovado em concurso. Eu tenho uma aluna que ela passou em 3 concursos de prefeitura. Ela está podendo escolher para onde vai. É milagre? Não, é muito trabalho. Muito trabalho, não só meu e toda a minha equipe, mas também a dedicação dela. Né? Então, assim, ela era uma menina muito ativa no banco de questões e é uma forma que eu consigo mensurar quem está estudando. Por exemplo, a gente está na semana agora indo para a TIC. Né? Inclusive, o Paulo está convidado aí para aproveitar o convite, né, Paulo? É dia 1º de fevereiro, é isso mesmo que a gente vai fazer? Isso mesmo, dia 1º, lá no Mentorizar. Isso, o Paulo vai estar lá com a gente falando sobre TIC. Então, assim, a galera vai construindo questões sobre TIC. Né? Então, em cima do material que eu já coloquei lá, né, previamente. Inclusive, a Sara também vai contribuir com a gente, né, Sara? De alguma forma vai estar ajudando a gente lá no conteúdo de TIC. Vai chamar. E assim, pode falar, Paulo. Não, é que você falou uma coisa interessante, quando perguntaram sobre PDF ou videoaulas, né? Primeiro que é algo pessoal, e aí você falou algo que eu acho muito interessante, que é a questão das estratégias combinadas, né? Então, eu acho que nunca eu passei só porque eu fiz isso, né? Eu passei só porque eu respondi questões, eu passei só porque eu assisti videoaula, eu passei só porque li o PDF. Não, então, são coisas combinadas, né? Então, aí é onde entra a habilidade do concurseiro de saber articular momentos para cada uma desses instrumentos, né? Sim. Que estão ali para auxiliar nesse processo preparatório. E se ele tem mais tempo, ele vai conseguir resolver uma questão em casa. Se ele está no trajeto, você vai ter que avaliar isso. Se você tem mais tempo de trajeto do que tempo para estudar em casa, talvez você tenha que só ver videoaulas e ouvir o professor, né? Ouvir podcast, enfim. Tem muito material aí. Agora, se você tem mais tempo para poder sentar e resolver questões, se você tem o hábito de resolver questões no que concursos... Pô, eu tenho uma aluna que resolvia 100 questões por dia. Ela foi aprovada. Com todo concurseiro que você conversar, que foi efetivado, que passou no seu concurso, que tomou posse, ele vai ter, em algum momento, um momento ele fez questões. Ele resolveu questões. Ainda que esse momento seja para conhecer a banca, que isso é um outro detalhe. Então, você precisa conhecer o perfil da sua banca. Essa história de ter várias áreas de foco, que a gente disse que é um dos passos para ser reprovado, passa por isso. Né? Quando você começa a conhecer a banca, por exemplo, amanhã a gente vai fazer um aulão da Quadrix, né? Da banca Quadrix. Você precisa entender qual é o perfil, o que ela cobra mais. Né? E às vezes o suporte de um especialista ajuda nesse sentido. Mas você também tem que fazer essa busca. Resolver provas anteriores, isso é fundamental. Né? E não necessariamente provas anteriores do teu cargo. Porque às vezes a banca ela faz um concurso para orientador, para supervisor, para, sei lá, para secretário escolar, mas que tem a ver o conteúdo, obviamente. Né? É um conteúdo em comum. Então você precisa fazer questões de vários concursos. Porque chega uma hora que você esgota, acaba o repertório. Você já fez tantas questões que acaba. Mas quando você começa a fazer muitas questões, quando você se depara com uma outra questão assim, você fala, a maldade dessa questão aqui é isso. A maldade... Parece que liga o radar. Né? Você começa a ler a questão e já liga o radar. Opa, é isso. Opa, já é isso. Então, essa malícia você vai conseguir fazendo questão ou construindo. É a sugestão que eu dou. Ótimo, ótimo. Sara? Próxima pergunta. Eu acho que o Johnny já responde essa pergunta que eu faria. Quando você Enquanto falou isso, sobre... eu vou pegar uma coisa para eu beliscar. Sobre
sobre essa questão das estratégias, de que são estratégias combinadas, mas de todas que você já citou aqui, qual, em seu ponto de vista, é a melhor estratégia de estudos ou a mais adequada? O que você acha? Paulo, eu falo sempre a questão da questão. Resolver questão ou construir questão. Eu não consigo ver uma... Se você, inclusive, tem pouco tempo, olha o que eu estou falando. Se, inclusive, você tem pouco tempo para estudar, o edital saiu, você deixou para estudar muito próximo do edital, a melhor forma é resolver questão. É a melhor forma. Porque a resolução de questões vai te dando um termômetro do que você precisa estudar. Né? Então, você vai estudar aqui uma questão de TIC, por exemplo. Não sabe nada de TIC. Opa, preciso dar uma estudada. Ou vai resolver uma questão. Quer ver? Uma pessoa que eu conheço falou assim: eu estou muito bem nas provas anteriores à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, falou assim, ó, estou muito bem, eu praticamente gabaritei, eu errei uma questão do conhecimento específico, mas eu não sei nada de matemática. E no meu concurso vai cair coisa sobre matemática. Eu falei, você já está bem. Você já identificou qual é a sua área de dificuldade. Se você não estivesse resolvendo questão, você não ia saber. Você ia estar achando que está abalando, né? Que você tem uma base boa. Então, quando você resolve questões, você começa a perceber, isso aqui eu não sei nada. Caramba, o que é esse negócio aqui mesmo? Durkheim, Weber, sociologia. Gente, não lembro de sociologia, não. Avaliação da aprendizagem formativa, somativa. Ih, preciso estudar isso. Então, assim, você vai buscar. Então, eu acho que é um grande caminho. Eu queria tocar num outro ponto, Paulo, que inclusive está nesse e-book, né, que você pode baixar lá. Lá eu crio um caso hipotético, que na verdade não foi tão hipotético assim. Foi alguém que chegou para mim falando, a gente sempre faz um planejamento de estudos, com base no tempo disponível. Então, assim, chegou uma aluna lá, que eu chamo de Joana no e-book, ela fala assim, olha, eu trabalho de 7 às 17 horas, de segunda a sexta. O meu concurso é um concurso X. Só que o concurso tem 2 vagas. Ela precisa tirar uma nota gabaritar. Então, ela teria tempo disponível para estudar 4 horas por dia. Você somando isso, dá 28 horas por semana ali, né? 4 horas por dia dá 28 horas por semana. Aí ela tinha 10 matérias para estudar, né? Aí ela vai ter que se adaptar. Português, legislação educacional, redação. Aí ela vai ter que identificar o que tem maior dificuldade. Ela disse isso para mim. Português, parte de legislação e redação. Qual que ela tem mais facilidade? História da educação e sociologia. Aí, o que a gente propôs para ela? Ela vai pegar o conteúdo das videoaulas e vai fazer questões. A gente montou um cronograma. Nesse cronograma, inclusive, tem um exemplo do cronograma nesse e-book. Por isso que eu digo, gente, acesse, baixe esse e-book. A galera que está assistindo aqui. Tá lá aqui no fixado site, já no chat. Porque vocês vão ver esse exemplo. Tem lá um exemplo assim, ó. Segunda, vai estudar português, avaliação da aprendizagem. É óbvio, aquilo ali é um exemplo. Não é para todo mundo. Você tem que adaptar. Né? Então, assim, você conseguiu estudar um pouco mais, você vai mexer nesse... É uma ideia, é só para você ter uma noção. Para quem nunca estudou, nunca montou um cronograma de estudo. Porque tem gente que fala assim, meu cronograma de estudo é só pegar o edital e vir batendo ponto a ponto. Isso não é cronograma de estudo, não. No cronograma de estudo, você tem que, inclusive, pensar na revisão. A avaliação da aprendizagem, você estudou aqui na segunda, estudou 1 hora. Quando é que você vai revisar a avaliação da aprendizagem? Não vou revisar, não. Então, você não está estudando direito. Se você não fez um ciclo de revisão, ainda que seja para rever uns pontos... um outro professor lá do Mentorizar fala muito isso comigo. Ele fala, Johnny, eu sempre estudava com um caderninho de erros. O que é um caderninho de erros? Eu errei a questão tal, eu estava aqui. Eu não olhava na hora. Eu errei, por exemplo, questões relacionadas a Libânio, né? Didática. Vou anotar aqui. Errei questão de avaliação. Vou anotar aqui. Depois eu já sei o que eu tenho que estudar. São esses pontos do caderninho de erro. Essa é uma outra técnica, tá? Caderninho de erro é uma boa técnica. Johnny, inclusive, você citou no ponto de que eu iria pontuar sobre a metodologia do erro, né? O aprendendo... Olha o Luquez aí. Né? A metodologia do erro, porque o erro ele é formativo. Né? Então, de tanto você observar as questões, você errar aquela questão, né? No outro momento, quando você for resolver a questão, o fato de você já ter errado impede que você erre novamente. Então, exatamente. O erro ele é formativo nesse processo de estudos, né? Sempre. Um exemplo interessante também é você fez um concurso público e você não passou. Pega aquela prova de novo, porque hoje, né,
quando você hoje faz um olhar em provas que você já fez e que não passou, você consegue ver o quanto você evoluiu, né? Então, e aí você começa a fazer uma comparação com o seu próprio nível de desenvolvimento. Nunca comparando você com outro, mas comparando você consigo mesmo, né? Ontem, né, há 2 anos, eu estava desta forma. Hoje já domino isso. Então, o erro ele é formativo. E aí, não só nesse processo de estudos, mas na vida, né? Sim. O erro ele é formativo. Para tudo. Para relacionamentos, para investimentos financeiros, se você fez um investimento mal sucedido. Então, o Lucchesi vai falar isso, né? Exatamente isso. Que o erro enquanto fonte de aprendizagem. Né? Então, ele precisa ser, inclusive, um ato amoroso. A avaliação precisa ser de uma... A gente, infelizmente, é condicionado a uma cultura de avaliação muito mais pautada no exame, na nota, na verificação. O Lucchesi vai dizer que a avaliação é mais do que isso. É o que vem depois. Inclusive, quando você pega uma aula de resolução de questões com a gente, você também está estudando. Então, você está vendo de novo uma questão. Caramba! Gente, não sei vocês, mas eu sempre lembro dos meus erros. Assim, que você pode ter uma memória afetiva de uma prova que você quase tirou 10, você errou um detalhe, errou uma vírgula. Todo mundo tem, né, alguma coisa na memória, assim, mais remota. Alguma coisa que você deixou passar a nota 10. Então, assim, acontece. E a gente sempre erra um detalhe ou outro, e a gente não vai errar mais. O objetivo é esse, não errar mais. E se você não foi bem sucedido no concurso, não é o fim do mundo. Não é mesmo. Então, muita gente não vai bem em concurso X, Y, Z, é porque tem um concurso ainda melhor te esperando, tá bom? Para você ser efetivado. Com certeza. Eu posso falar isso mesmo também, que eu ficava triste quando não passava. O Johnny, quando você falou lá no início da live sobre a questão do foco em várias áreas, né, que você acaba um passo para ser reprovado. Eu lembro que eu fiz concurso até para agente de saúde, sabe? E aí eu nunca estudei nada da área de saúde, né? E aí fiquei triste porque não passei, tem lógica. Não tinha nem por que ficar triste, né? Eu não estudei, porque eu vou ficar triste, né? Paulo, você sabe que assim, quando você cria um plano de estudo certo, cria um cronograma, você começa a ver a evolução nos concursos. Algumas pessoas não gostam dessa ideia, mas eu costumo dizer que o concurso é uma fila. Com muitas aspas. Por que concurso é uma fila? Primeiro que só vai passar quem fizer a inscrição e fizer o concurso. Isso é um ponto. Se você não entrar na fila, você nem vai pegar essa vaga. Né? Então, e aí entra, Sara, na possibilidade de você ser aprovado, não reprovado. É ter resiliência. Então, ter resiliência é um grande exemplo. Eu tenho uma live lá no meu Instagram que eu fiz com uma aluna chamada Carolina. A Carolina tinha tudo para desistir. Tudo. Ela ficou em 4º lugar no concurso da aeronáutica para administração. Olha aí, o Paulo. Não é cerveja não, tá, gente? É Schweppes, tá? É a água do William Bonner. Então, Schweppes, marca, tá? Vocês podem ver que nós podemos trazer a marca de vocês aqui, nossa live super bombada de início do canal. Aproveite para divulgar a sua marca. Deixa a sua marca cerveja, né? Eu não bebo, gente, não bebo. Entre em contato para orçamentos. Schweppes patrocina o Efetivei Podcast. E aí, eu tava falando sobre... Até esqueci o que eu tava falando, gente. Vocês cortaram meu raciocínio. Ai, desculpa. Do seu professor. Do quê? Do seu professor, do seu colega professor. A Carolina tá falando. Da Carolina, a minha amiga. Então, a Carolina fez o seguinte. Ela ficou em 4º lugar. Eram 2 vagas. Não passou. No outro ano, ela continuou estudando. Firme. Aí eu a indiquei para um outro curso, né? Que tem porque eu trabalho só com a pedagogia. Eu não trabalho com a administração. Aí eu falei com ela assim, olha, Carol, você está precisando de um apoio de um especialista. Um especialista que te mostre o material direcionado, que te mostre o conteúdo que vai refinar o teu estudo. Porque às vezes é o seguinte, o aluno está com nota 9, mas ele só passa com 9.8, 9.9, 10. Então ele precisa refinar. Ele precisa não errar esse detalhezinho. E aí ela entrou nesse curso. Ela tentou 2 vezes para a aeronáutica. As 2 vezes ela bateu na trave. Ela resolveu fazer, sabe o quê? O concurso do Exército, que tinha geografia, né, que tinha outros assuntos, e ela passou. Ela passou em 4º lugar. No ano que ela passou, só tinham 2 vagas, ela ficou em 4ª.
Aí eu falei assim, poxa, Carol, fica tranquilo, vai que de repente abrem vagas, assim. Abriram 2 para ela entrar. Acréscimo de vagas. Então, assim, era pra ser a vez dela, entendeu? A Bárbara mesmo. Eu acho lindo essas histórias, assim. A Bárbara mesmo, que é professora do curso, né, do Mentorizar, ela também tem uma história assim. Ela passou num ano. E a outra coisa também, muita gente fala assim, Johnny, eu vou terminar a faculdade só ano que vem. Você acha que eu posso já começar a estudar? Deve. Não pode. Tu não pode o quê, Paulo? Não pode. Deve. Realmente não pode. Dei a impressão que não é. Como assim? Eu dei a impressão que ele estava discordando de mim. Não pode, deve. Concordo, não pode. Deve. Gente, o que aconteceu com a Bárbara? A Bárbara passou no concurso, ela não tinha o diploma. Olha que loucura. Ela passou no concurso, mas ela não tinha o diploma. Ela não estava formada ainda. Mas a faculdade dela foi tão direcionada para o concurso, ela foi estudando as provas, estudando tendência de prova, pegou os materiais de Mentorizar e ela não pôde tomar posse, porque não era a vez dela. Uma outra aluna, a Rayane, tomou posse, porque era a vez dela. Ela já estava batendo na trave também. E tem muito isso também. Para quem acredita aí na metafísica, em Deus, qualquer outra religião, é porque às vezes não é a tua vez. Às vezes é uma porta que tu tá emperrando ali, tá empurrando, e a porta tá emperrada e não é para ir. Então, sim, assim, não é a tua vez. Aí ela não foi. Ela continuou hoje, ela engravidou, olha que loucura. Ela engravidou. Ela tem fotos estudando e dando de mamar pro bebezinho dela. Eu estudando. Ela acabou de passar no concurso, tá lá cursando agora, em janeiro. Ela tá lá. Entrou lá no curso, era a vez dela agora. Então, assim, é muito bom ter histórias desse tipo. Então, se você tá vivendo algo desse tipo aí, não desista. Fala, Paulo. Sim, inclusive eu até levantei a mão. Eu acho que nos próximos podcasts, Sara, a gente vai fazer uma plaquinha da mãozinha. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu quero falar uma coisa aqui, Você Johnny. faz. Tá. Não, eu sou a professora de primeiro ano, né? Eu vou ter que fazer. Verdade. Sobre esse ponto, você tocou no ponto, e Johnny, quando a gente estava falando sobre quem está estudando faculdade, pode ou não fazer concurso? Deve, né? Aí vamos fazer uma pausa aqui agora. E você que está nos assistindo agora nesse podcast, está nos ouvindo, vai nos ouvir, assistir depois, vai aqui uma dica valiosíssima para vocês. O Johnny citou o caso dessa aluna que não tomou posse porque não tinha o diploma. Agora, todo mundo, olha aqui para mim agora. Assessoria jurídica agora, gratuitamente. Olha só. Você que está na faculdade ainda, cursando a sua licenciatura, e caso você venha fazer um concurso público e passar, fique tranquilo, porque se você passar... E o professor Paulo vai te dar assessoria. Existem possibilidades para que você tome posse. A primeira possibilidade, se você já estiver nos semestres finais, no semestre final do seu curso, as instituições de educação superior, elas têm aí algumas resoluções que tratam da organização pedagógica e trazem a possibilidade da antecipação da colação de grau. Né? Inclusive, recentemente agora, no curso de pedagogia de onde eu trabalho, várias alunas solicitaram a antecipação da colação justamente por aprovação em concurso público. É uma possibilidade. Então, se você já estiver próximo, já adianta. Uma outra possibilidade, isso é melhor para quem estuda em instituições privadas, que tem essa possibilidade de modo mais efetivo, você passa na prova e aí você vê que o governo vai chamar no ano seguinte, você pode, nesse ano aí anterior, a depender da sua possibilidade, pegar o maior número de matérias. Correr atrás de prejuízo, né, Paulo? Isso. Você paga mais, né, porque é privado, né, você paga mais, mas assim você consegue concluir em menor tempo. É ruim porque fica lacunas na formação, mas é uma possibilidade. E a terceira possibilidade é a seguinte: normalmente, os concursos públicos eles têm validade de 2 anos e é prorrogado para mais 2 anos. Então, ele tem a validade de 4 anos. Você pode utilizar o recurso chamado pedir final de fila, onde você vai lá para o final da fila. E aí, numa outra chamada, quando chegar nesse final da fila, você chamar de novo. Eu já fiz isso, eu já pedi final de fila. Eu estava no concurso atual, eu ainda estava indeciso se eu continuava nesse concurso ou não.
Aí um outro concurso me chamou, eu não queria perder essa oportunidade, e eu falei, não, eu vou pedir final de fila, porque caso eu decida voltar para esse outro órgão novamente, eu tenho garantido, né? E aconteceu que eu estava no emprego atual, pedi final de fila, não assumi, aí depois passou-se um tempo, o governo me chamou novamente, aí eu decidi de vez, ó, não quero, né, mesmo, quero ficar aqui. Então, você que está estudando na faculdade ainda, passou na prova, tá longe de terminar, pede final de fila, tá bom? Sim. E aí depois você tem a sua vaga garantida de boa, o governo chamando novamente. Mas lembre-se que pedindo final de fila, um exemplo, você passou em primeiro, pediu final de fila, você vai para o final de fila mesmo, tá? Aí só vai ser chamado quando o governo chamar todas aquelas vagas até chegar você novamente. Então, são possibilidades. Vocês têm aí 3 possibilidades, tá? As exceções, Paulo, são os concursos militares. Para quem pensa em concurso militar, isso, tem algumas exceções. Tem um concurso que abre todo ano, para oficial da pedagogo, da aeronáutica. Da Marinha é até 36 anos de idade, da aeronáutica até 32. A faixa salarial, para vocês saberem aí, é na faixa de R$9 mil iniciais. Tá? Nossa, pedagogo. Eu ganho hoje 40 mil sendo professor. Então, assim, é um concurso muito disputado. 1, 2 vagas, mas não existe a possibilidade de final de fila nesses concursos militares. No caso dela... Desculpa, Paulo. Mas no caso dela, ela não conseguiu, porque eu acho que ela não estava nem na metade para pedir, né, antecipação. Mas ela conseguiu depois. Ela era uma instituição privada, ela acelerou as matérias e continuou estudando. E tem uma outra coisa, Paulo. Se você ainda está no 5º período, no 4º período, mas por que eu vou fazer se eu estou na metade? Gente, para ganhar experiência. Tem gente que faz só para sentir aquela experiência de ir ao concurso ali, e sentar, fazer a prova, ou já ir se habituando com as provas. Se não quer fazer a prova, vai olhando, né? Vai olhando as provas anteriores, vai criando um repertório de poder estudar aquele concurso. Vai namorando a banca, sabe? Essa banca aqui sempre faz, é o concurso que eu quero, é esse aqui. Já vai devagarzinho. Né? Então, vai esquentando os motores. Eu costumo usar essa expressão com as minhas alunas, né? Vai esquentando os motores, porque na hora que for mesmo valendo, você não está lá no final da fila da preparação. Você já está no meio do caminho, né? No meio do caminho para frente. Muito além das pessoas que querem estudar. Isso é um outro detalhe que a gente poderia incluir nos 5 erros lá, né, para quem quer ser reprovado. Estudar após a publicação do edital. Nossa. Esse é um grande erro. É de tempo pra caramba. E às vezes chegam alunos assim até mim, professor, meu concurso é agora em fevereiro, tem como eu comprar o seu curso, sua mentoria aí para estudar? Falei, olha, você pode até comprar, mas você acha que você vai conseguir estudar todo o edital em um mês? Não, eu estou de férias. Gente, mas e a curva da memória? Aquela história toda, da revisão? Então, assim, você... Não é impossível? Não é. Tem gente que passa, mas por um outro acúmulo de conhecimento, né, bem anterior. Ou pode dar uma sorte de fazer uma boa prova e acertar e passar. Mas é necessário que você estude sempre antes do edital. Mas o meu último edital foi em 2016, 2015, como é aqui na Prefeitura do Rio. Mas tem um edital lá, não tem? Vai estudando. Vai estudando. Se tiver alguma alteração, você só estuda as alterações depois. Perfeito. Muito bom. E aí os comentários no chat. Os comentários, leia aí, Sara, que eu tô sem um outro monitor. A Auxilé falou o seguinte, eu já criei uma música para ensinar... essa aqui já foi, né? Já leio isso. Tem que ter outra aqui. Tá, aqui. Eu estudo conteúdo e em seguida respondo questões só desse conteúdo. Legal, vou usar isso de elaborar questões. Edna falou que prefere videoaulas. Marinalda falou dica de ouro. Fabiana falou que vai fazer a prova do concurso público em Açailândia, Maranhão. Gente, Açailândia. É o mundo do açaí. É o mundo do açaí. A cara do Paulo. Que o Paulo não manda açaí para Baianópolis. Ninguém fala. Eu sou de Baianópolis. Ninguém sabe onde é Baianópolis. Na Bahia. Mas tem Baianópolis e Mato Grosso do Sul também. Não, mas essa é a original. A outra é falsificada. Ai, meu Deus. Vocês são demais. Deixa eu voltar aqui. Ângela, eu gosto mais de estudar com videoaulas, porque quando estou fazendo a prova é como se estivesse ouvindo a voz do professor. Gente, a gente tem muito depoimento assim, né? Sim, muito. Uns que acertam questões que lembram da nossa voz nas aulas. Lívia, os erros ficam martelando na cabeça quando faz caderno de erros, né?
E André mandou boa noite. Danilo, bom ouvir isso, eu me cobro tanto. Ele falou isso quando estava falando sobre não ser a vez, né? Às vezes não é a sua vez de assumir a vaga. Luciana, Baianópolis é na Bahia. E a Auxileia falou para não falar do Maranhão, tá vendo aí? Não fala do meu Maranhão. Mas eu só falei do açaí, não falei nada demais. Açaí não é bom? Eu adoro. Luciana conhece aí, o Baianópolis é próximo de Barreiras. Conhece Luciana Baianópolis? Você é de onde, Luciana? Já quero saber de onde é que a Luciana é. Vai que ela é de Baianópolis. Um café. Gente, tem mais perguntas? Eu encerrei as minhas perguntas pro Johnny. Eu também. Eu queria fazer uma consideração agora no finalzinho, pra gente poder se despedir. É o seguinte. A gente nem tá no final, tá, Sara? Não? A gente nem tá no final, tá? Não entendi, não. O Johnny já tá dizendo que tá de consideração final. No final da metade. Tá. Tô zoando, Johnny. Olha aí, o pessoal conhece, ó, perto de São Desidério, eu moro em São Desidério, Luciana. Já fui lá. Eu estudei com vários colegas de São Desidério, na UNEB, Campus Barreiras. A Lívia está falando que é perto de Cristópolis, verdade. No distrito de Roda Velha. Eu conheço São Desidério. Conheço também. Paulo, tem uma dica também, que assim, que isso às vezes passa batido, né, numa preparação, que é fazer aulões. Essa é uma boa dica. Né? Então, assim, a gente faz muito disso, né, dos aulões aqui. Então, muitas das vezes, o aluno não estudou todo o conteúdo, mas quando ele faz o aulão, então, ele pega aquele ponto, assim, parece que o aluno, quando faz um aulão, ele chega à prova e fala assim, caraca, cara, tava tudo lá no aulão de ontem. Eu ouvi a professora Sara falando isso, o Paulo falou isso aqui, o Johnny até falou assim, ó, isso aqui vai cair. Ele disse, vai cair. Aí a gente tem uns depoimentos assim, nossa, ainda bem que eu assisti ao aulão de vocês. Isso é muito legal. Então, assim, não percam essas oportunidades, né, que são oportunidades gratuitas, né, de qualidade, a gente se dedica a fazer um bom trabalho. Então, quando você pega, às vezes, um aulão que o professor, com a experiência dele, vai mapeando e vai te dando sugestões. Ó, isso aqui costuma cair. Isso aqui, ó, isso aqui tem uma tendência de prova. Não só nessa banca aqui, mas as outras gostam de cobrar esse parágrafo aqui. Né? Então, esse artigo aqui da Constituição é comum cair em concurso. Então, às vezes, o aluno fala assim, nossa, por que você sabia disso? Nesse concurso da aeronáutica, eu acabei me especializando demais, né? Então, assim, eu tenho gravações minhas nos 2 últimos anos falando assim, ó, grava o que eu tô falando, essa questão vai cair. E aí, no dia seguinte, a prova aconteceu, bombou no meu Instagram, tipo, caraca, professor, bem que você falou, não sei o quê. E a questão, não, tem uma questão do Zabala, eu nunca esqueço, do aulão ano passado. Eu falei assim, ó, essa coisa dos conteúdos atitudinais, conceituais, não sei o quê, isso aqui vai cair. A questão veio exatamente o que eu falei, Paulo. Aí você fala assim, poxa, mas o Johnny teve acesso à prova anterior? Não. O Johnny é evidente, não. O mago. O mago das premonições. A gente cria uma experiência, a gente conhece a banca, quando a banca coloca lá no edital, tal informação, a gente já sabe. Pensamento... Sara, vamos utilizar um termo do mundo evangélico, né, que nós conhecemos. O Johnny, ele é o profeta pedagógico. Boa! Gostei. Profeta é bom, hein? Gostei. Chama o profeta. Ele é o profeta pedagógico, né? Profeta pedagógico. Não, se eu for para ajudar todo mundo, eu aceito o título de profeta. E amanhã o professor Johnny vai estar com a gente no nosso aulão. E vai profetizar várias questões. Gente, e uma curiosidade. Horas, porque o pessoal, a gente é coração mole, né, Paulo? Porque o pessoal pede, né? Poxa, faz um aulão, vai ter o concurso lá de Alto Paraíso domingo, o pessoal quer o aulão para ajudar a gente e tal. E a gente vai, dentro das possibilidades, a gente viu, né? Acho que dá. Então vamos, mesmo que seja algumas horas, né? Não intensivão até meio-dia, mas
pelo jeito vai ter umas 11h30, porque começa 8h30, aí termina a primeira aula 9h30, aí depois 9h30 até 10h30 mais ou menos ou mais, e aí depois trago resoluções, mais questões ainda, então vai acabar lá por volta de 11h30 da manhã, né? E aí a gente tem um projeto também, o pessoal que tá nos assistindo aí, é bom ficar sabendo, que todo mês, não é isso, gente? Já vai fazer Como é que é? O Sábado dos Aprovados, uma vez por mês. A gente está organizando aí, quando tiver tudo fechadinho, cronograma e tal, a gente vai disponibilizar, divulgar para vocês. E cada mês vai ter esse aulão, que vai ser o Sábado dos Aprovados. Então vai ser em um sábado. E um sábado vai ser no meu canal, no outro no professor Johnny, outro professor Paulo, para trazer esse conteúdo em formato de aulão que vocês gostam bastante, para direcionar para outros editais também. Então, assim, tá? É compartilhar, se inscrever nos nossos canais, o link tá aqui na descrição do vídeo, a gente no Instagram e compartilhar o card, né, as artes desses projetos para que mais pessoas possam vir aqui e usufruir desse conteúdo, que ele é gratuito, de qualidade. A gente não faz nada pelas coxas, a gente não faz nada de qualquer jeito, só para mostrar que a gente tá fazendo alguma coisa. A gente tá aqui botando nossa cara, nosso rosto aqui, e não é qualquer coisa, porque fica o nosso nome, nossa imagem. Então a gente tem um comprometimento muito sério com aquilo que a gente traz para vocês em todos os lugares, aqui no podcast, nos nossos canais do YouTube, nossos cursos, produtos. É como o professor Johnny falou, né? A gente não tem coragem de falar sobre Paulo Freire, nunca ter lido um livro, nenhum trecho de um livro, né? Então a gente tem, ó, isso aqui é investimento, gente. Livros são investimento. Eu tenho aqui porque faz parte do meu cenário, né? Mas os professores aqui também têm seu acervo, né? Essa biblioteca em casa, porque a gente precisa ter essa base teórica, que é o que cai em concurso. Não tá aqui para falar nada da nossa cabeça, mas é aquilo de acordo com o que as bancas cobram, as questões cobram, os autores que fundamentam cada conteúdo pedagógico. Então, vocês amanhã novamente nessa super live de véspera. E daqui a pouco já vai enviar o material dessa aula pro pessoal, né, Sara? Daqui a pouquinho, terminando essa live aqui, eu vou fazer a junção aí, finalizada, os ajustes no material, e já vou enviar para quem se inscreveu no formulário que eu mandei aqui no chat. Eu vou mandar aqui de novo. É isso aí, gente. Se inscrevam, façam parte dessa super live de véspera aí, Prefeitura de Alto Paraíso. Vai ser show de bola. E detalhe, tem gente que pensa assim, mas é Alto Paraíso, não vou para live não. Gente, os temas que nós trabalhamos, independentemente se é live para tal lugar, para outro lugar, são temas gerais, para todo mundo cai. Né? A avaliação vai estar, Constituição vai estar, PNE vai estar. Então, amanhã, bora junto todo mundo, 8h30 estudar, né? Vamos juntos aprender a forma como as bancas, né, cobram esses conteúdos em prova, né, porque aprender não quer demais, né, e para quem está aí nessa busca para ser efetivo, para se efetivar, tem que estudar, senão não vai dar. Rimou! Como é que é? Fala de novo. Gente! Vou voltar aqui. Para quem está aí nessa busca para se efetivar, tem que estudar, senão não vai dar. Então grava isso aí que vai ser a abertura do nosso próximo episódio de podcast. É um repentista, sério, né? Ele fala sério. Nossa, uma seriedade. Aqui nós somos assim. É um repentista, um criador aí de conteúdo. E eu tô aqui na live só comendo, bebendo, comendo. Tá comendo chocolate? Chocolate agora. Pô, cara, tô de dieta, comendo chocolate na minha cara. Poxa, não tem vergonha nessa cara, poxa, não. Paula, a Sara tá de dieta. Peraí que eu vou pegar o chocolate também. Eu também tô na academia. Comendo chocolate, Paulo? Comendo chocolate, bebendo Schweppes. Com limãozinho ainda, né? Com limão, com gelo. Ai, ai. Ó, alguém perguntou aí, a Lívia, alguma dica de quando a banca não tem muitas questões disponíveis? Tenho sim. Lívia, você tá aí ainda, Lívia? Lívia. Quem tá aí, manda eu no chat. Pra a gente saber quem tá com a gente aqui.
Olivia, essa pergunta é uma pergunta interessante que muitos dos alunos que eu acompanho passaram por isso no ano passado no concurso da aeronáutica. A banca mudou. Por muito tempo foi a FADECIT, esse concurso lá, né? Isso serve para qualquer outro concurso aí, tá, gente? Aí a banca que tomou posse agora, que foi aprovada, né, que assumiu o concurso, foi a Fundação Guimarães Rosa. E aí não é uma banca com muita tradição em concursos militares para a área da educação. E aí o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento e busquei prefeituras pequenas que ela pegava, e a gente pegou esse acervo de questões, e aí eu comecei a mapear e ver que a banca tinha o costume de fazer preâmbulos das questões longos, mas a pergunta era bem direta. Então ela costumava contextualizar Constituição, PNE, BNCC, e fazer uma pergunta simples, direta. E aí eu comecei a fazer essa estrutura da banca, né? Mostrar para os meus alunos que, essa banca ela tem esse perfil. Fiquem atentos a isso aqui. Cuidado para não se desviarem para uma pegadinha. Essa é uma das formas. A outra forma, né, é Lívia, né, o nome da menina que perguntou. É isso? Lívia? Isso, tá aí. Então, a outra coisa é você ficar atenta. Eu faço isso no Mentorizar. A gente cria o que eu chamo de um cronograma básico. O que é um cronograma básico? Não sabe como é que a banca vai cobrar, mas no seu edital tem LDB, BNCC, teorias de currículo, ou tem o assunto currículo, avaliação. Então, tem alguns assuntos que eles são cartas marcadas em qualquer concurso. Então, uma outra dica para que bancas que não têm muitas questões é estudar esses conteúdos. E também estudar com questões de bancas que são parecidas. Então, assim, essa ideia de estudar com bancas parecidas também, inclusive, você só ganha, né? Você não perde. Eu costumo dizer sempre isso. Quanto mais questões você resolve ou constrói, que também é uma estratégia, mais sagaz o concurseiro fica. Mais esperto, mais malicioso ele fica atento para uma possível pegadinha ou a forma de cobrar. E aí, de repente, a banca ela não tem o mesmo perfil, mas você já fez tantas questões, você já entende mais ou menos como vai cobrar aquele artigo da Constituição, o artigo da LDB. Você começa a perceber, gente, ninguém assim surge do zero. As bancas, elas também se baseiam em uma e outra. Né? Então, assim, você começa a ver que os artigos da LDB, tem alguns artigos que são batidos, eles sempre estão em todas as bancas. Então, assim, dá para você criar um repertório de recorrência, independente da banca. Né? Então, são dicas boas para quem não tem muita oportunidade, muito repertório disponível para estudar com questões anteriores. Sim, com certeza. Inclusive, Johnny, quando você fala assim que as bancas não partem do zero, é muito comum, por exemplo, as bancas fazem consultas em artigos, né, da internet sobre determinados temas, né? Johnny, está entre nós? Eu estou aqui, mas eu acho que a imagem travou. Isso. Sara está fazendo o ajuste aí. Então, o Johnny fala que as bancas nunca partem do zero, né? Eu, por exemplo, Johnny, a gente que produz conhecimento no país, no Brasil, tem muita coisa. Eu tenho alguns artigos na rede, né? E muitos artigos na área da avaliação. Eu estou sonhando com um dia que uma banca vai pegar o artigo meu como referência para uma questão. Vai sim. Sabe, Paulo, eu tenho uma amiga que ela sempre falava assim, como você disse, e ela pesquisa no campo da educação especial, né? E inclusiva. Ela produziu um artigo com a orientadora dela, que é uma referência, a Márcia Plete, e no concurso do Pedro II veio referenciado na bibliografia o artigo dela. Que legal. Imagina. Então, assim, hoje ela já é uma professora universitária, ela faz parte do grupo de pesquisa, mas, assim, o caminho natural de quem pesquisa determinado assunto é esse. Então, assim... Eu quero uma referência minha na prova. Deve ser uma honra mesmo. Gente, já referenciaram um artigo do blog do Pedagogia para Concurso. Então... Olha! Do Pedagogia para Concurso, Fabiana Firmino. Eu tenho o meu blog também, então, bancas, por favor, utilizem o meu Mas trabalho intelectual. Verdade, Sara. Podem utilizar também. Eles usam muito assim, trechos de sites, de blog, de artigos de blog também. Tá vendo aí? Existe a possibilidade, quem sabe? Você não pode dizer que a gente mandou, né?
Você não pode dizer isso, mas enfim. Gente, eu acho que o professor Johnny trouxe bastante dicas para vocês sobre estratégias de estudos, dicas para concurso. Gente, esse podcast eu acho que é digno de vocês pegarem o link e compartilhar com todos os amigos professores, quem estuda para concurso, porque vai enriquecer e vai, assim, destravar muita coisa na forma que vocês estudam, suas estratégias de estudos, só tem a melhorar. E aí, quem não assiste, perde a chance aí de poder pegar essas dicas e aplicar nos seus estudos, que faz total diferença na trajetória de estudos de vocês. Com certeza, Sara. Eu faço mais um convite, não deixem de baixar esse e-book de dicas de estudo, porque é um material que vocês vão levar a tiracolo, e recomendem também, assim, porque vocês vão conhecer ali técnicas que, poxa, caramba, eu podia estar aplicando isso, é uma outra forma de estudar. Então, assim, eu fico muito contente de participar disso aqui, porque Paulo, eu tenho uma esperança de um dia encontrar fisicamente uma aluna de um cantão desse do Brasil, porque eu viajo bastante, né? Então, assim, de repente encontrar uma pessoa e falar assim, poxa, professor, eu fui aprovado no concurso aqui da minha cidade, porque eu estava assistindo aquela aula sua lá no canal, enfim. Então, eu fico muito feliz mesmo. Queria deixar uma frase final aqui, para mandar um beijo para todo mundo, agradecer. A melhor forma de prever o futuro é construí-lo. Peter Drucker, ele fala sobre isso. Então, se você está querendo prever o seu futuro, mudar o seu futuro, basta construí-lo, tá bom? Um abraço e boa sorte, concurseiros futuros e efetivados. Valeu, Johnny. Muito obrigado por sua participação aqui no canal. Muito obrigado por suas contribuições. Tenho certeza de que ajudou bastante a galera. Vocês que estiveram aqui com a gente nesse podcast, muito obrigado também por sua participação, por estarem aqui até agora. Nós estamos aqui por você, para ajudar você a chegar aí nesta vaga efetiva no serviço público, porque aqui o efetivei é para você ser efetivado. Então, olha, outra rima, tá vendo? O efetivei é para você ser efetivado. Não rimou, não. Aqui com os Calma, deixa eu terminar. O efetivei é para você ser efetivado, com professores andando com você lado a lado. Gente, ele é um repentista, cara. É um mestre da rima. Eu preciso, gente, botar um aplicativo aqui que bota o som, né? Daquela música de pau. Obrigado, não. Muito bom. E amanhã tem aula, tá? Lá na pedagogia complicada. 8h30 da manhã. Só muda, ó, eu ia misturar a minha fala com a sua, né? Tudo que a vida muda, professor Paulo Araújo, e só fracasso quem desiste. Boa noite para quem nos assistiu até agora. Muito obrigada. Só fracasso quem desiste. Boa noite para quem nos assiste. Ela inverteu tudo aí. Ô Sara, a gente tem que fazer uma selfie aí, uma foto. A galera que tá assistindo, pedir pra galera também que tá assistindo aí, printar, colocar lá. Gente, tira o print aí, coloca depois nos stories. Quem já nos acompanha sabe como é que funciona. Isso ajuda muito, contribui muito com o nosso trabalho. Por isso que a gente faz essa pausa nesse momento da foto, porque é isso aí que vai fazer com que outras pessoas que acompanham vocês possam também nos conhecer, tá bom? Aí quem tirar o print, manda no chat. Eu tirei, beleza? É isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Tá bom. Show, gente. Show! Que Deus abençoe o estudo de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. E até nosso próximo episódio, segunda-feira. E amanhã tem aula, 8h30 da manhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.